Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café e Gestão. Esse podcast eu sempre falo que não é um podcast meu, é um podcast de Deus, onde a missão do podcast é transbordar, é semear na vida das pessoas. E aí, eu estava até falando com o meu convidado de hoje, que parece até a cruz, né? O processo do podcast, para quem a gente quer basicamente transbordar, desde o CEO até o estagiário, do profissional, do gerente ao especialista e o profissional liberal. Então, o intuito do podcast, para você que está começando a assistir, é sempre tirar bons ganchos de pessoas extremamente experientes, de experts, de empreendedores, que viveram as coisas, a vida na prática, que tem muita bagagem para transbordar na vida de vocês, seja que nível que for. Hoje o nosso convidado ele é mais do que especial, é um irmão que eu também conheci no clube. Esse cara, eu admiro muito ele, eu tenho um carinho especial, ele também é judoca, então tem uma conexão ali. Ainda não lutamos ainda, né? Ele é um cara que é cristão, católico, cristão, que também sempre juntos. Um empreendedor que eu admiro absurdamente, muito engajado, cara fora da curva de empreendedorismo, uma visão extremamente diferente. Marido da Andressa, tem nesse momento 3 filhas. E uma a caminho. Um bebê a caminho, não sei se é menino ou menino. Um bebê a caminho. Seja muito bem-vindo, Vinícius Gonçalves? Gonzalez? Eu só chamo de Vini, então seja muito bem-vindo, Vinícius. Cara, prazer ter você aqui no podcast. Valeu, muito obrigado. É um prazer é meu estar aqui. Vai ser um bate-papo, uma conversa com um amigo. Acho que vai ser divertida essa conversa. Tô ansioso para nós começar. Estamos começando já. Vini, a primeira pergunta e a pergunta clássica. Quem é o Vinícius? Cara, essa é uma pergunta bem complexa, na verdade, né? O Vinícius, né, o marido da Andressa, empreendedor, é o filho do Rafael da Elira, um filho de Deus, eu acho que é aí que começa tudo, né? Filho de Deus. E nasci num berço de empreendedores, minha família, meus pais são empreendedores, meus tios são empreendedores. Então, reunião de família, a infância sempre foi falando de número, de meta, quem vendeu mais, quem vendeu menos. Então, sempre tive nesse meio do empreendedorismo. Conheci a minha esposa com 14 anos, com 15 anos começamos a namorar, com 22 casamos, e agora temos 3 filhas e um bebê a caminho. Então, sou um empreendedor, minha vida como empreendedor, tive muita experiência assim, de segmentos diferentes, de ramos diferentes. Já tive a grande oportunidade de falir uma empresa, quebrar uma empresa. Acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive assim, no mundo empresarial, no empreendedorismo. E isso foi me construindo bagagens, né, experiências. E minha primeira experiência com Deus foi com 15 anos, que eu poderia dizer assim, que foi minha conversão, né, que eu comecei a buscar mais Deus. Mas com uns 28, 30, eu comecei a estudar mais, buscar a sabedoria de Deus. Antes eu tinha a minha vida meio separada, a vida espiritual era uma coisa, né? Retiro, igreja, ir na missa era uma coisa, e a vida, né, como empreendedor era uma outra vida quase que em paralelo. Apesar de eu trazer os valores e os princípios cristãos para dentro da empresa, eu não tinha esse entendimento, né? E de uns 6, 7, talvez até mais, 8 anos para cá, 11 anos talvez, já faz bastante tempo. Eu comecei cada vez mais trazer essa sabedoria de Deus, esse conhecimento, esse entendimento das coisas de Deus para dentro da empresa. Isso foi um degrauzinho de cada vez, assim, não foi uma virada de chave, não foi do dia para a noite. Há 11 anos atrás eu abri uma empresa em sociedade chamada Grupo Trinity, e o Trinity veio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a ideia inicial da empresa é uma empresa de Deus, uma empresa com valores cristãos, para fazer a vontade de Deus. E de 11 anos para cá, eu diria assim, quando nós criamos a empresa, apesar do nome ser Trinity, acho que eu não tinha a menor ideia do que isso significava. E faz 1 ano e meio mais ou menos, eu vendi minha parte do Grupo Trinity, desfiz a sociedade e comecei um novo projeto de uma empresa que fazia parte do Grupo Trinity. Eu fiquei com a IBS, meu sócio ficou com o Grupo Trinity e comecei o Instituto Brasileiro de Energia Solar e
tem sido uma experiência extraordinária. E eu tenho cada vez mais subindo esses degraus, buscando essa sabedoria e aplicando também dentro da empresa. Dentro da empresa, na família, né, com os amigos, trabalhando na igreja também, servindo. Então, eu acho que, de forma assim, bem resumida, esse é o Vinícius. Quem é o Vinícius? Essa é a minha história, né? Que legal. Você nasceu onde, cara? Cascavel mesmo. Cascavel? Nascido, criado, sempre aqui, a vida inteira Cascavel. Quantos anos você tem? 36 anos. 36, que legal. Sempre por aqui. Nascido e criado em Cascavel? Nascido e criado, brinquei muitos anos nas ruas, Afonso Pena, carrinho de rolimã, subi nas árvores, casinha na árvore, tirolesa, a vida inteira aqui. Pô, legal. Pior que a Cascavel mudou muito, tipo, no sentido de cultura e... Economicamente eu tenho certeza que sim. Mas foi sempre uma cidade próspera? O que você enxergou nesses 36 anos de Cascavel? Cara, é uma dúvida que é genuína mesmo. Eu não enxerguei tudo isso, porque eu era muito criança, né, no Uhum. começo. Vamos dizer assim, de uns 20 anos para cá, talvez comecei a observar, uns 15 anos para cá. E eu acho que é uma cidade muito próspera, muito abençoada, cheia de oportunidade. Apesar de a gente estar tão no interior, pelo menos, né, em questão geográfica, Uhum. mas é uma cidade muito próspera, muito abençoada, tem muita oportunidade aqui. É possível empreender e fazer grandes empreendimentos a partir de Cascavel, isso eu tenho certeza absoluta. Legal. Vini, assim, ó, eu tô aqui em Cascavel fazem 3 anos. E aí, quando eu cheguei, eu assustei, cara. De verdade, assim. Eu esperava uma cidade, por ser o sul, organizada, mas, cara, que é muito seguro, é muito limpo. E aí eu falei, poxa, tipo, você consegue ver isso na zona sul de São Paulo, mas em São Paulo como todo não. E realmente é uma cidade diferente. E eu falei, cara, a cidade é tão diferente quando eu comecei a ir nos supermercados. Eu fui nos festivals e tinha muito carro importado. Eu falei, tá errado isso aqui, mano. Tá errado, porque, como eu falei, eu morei em São Paulo na zona sul num tempo. E não era tão comum você em todo lugar, tipo, ter vários carros importados proporcionalmente. Sim. Falei assim, ó, loucura, tipo, não é normal, não é comum. E aí, conhecendo Cascavel, eu fui entendendo, ó, pô, aqui o agro é forte, mas a indústria também é forte, o comércio é forte. E Deus abençoa aqui, cara, não é normal. Não é normal ter uma cidade com esses pilares tão fortes assim, com tanta oportunidade. E trabalhando numa empresa grande aqui, eu percebo que é difícil contratar gente. Porque a gente abriu vagas na fábrica de módulos, era muito difícil. Na verdade, tem mais sim, vaga aberta do que pessoas disponíveis no mercado, sabe? E quando você entende que você tem mais vaga do que pessoas, isso mostra muito que existe muita mais oportunidade, tipo, oferta e demanda, sabe? Eu falei, cara, que absurdo. Eu fiquei feliz, né? Porque a realidade do Brasil não é essa. Sim. Quem sai de Cascavel e vai para outras cidades, eu falo, vocês vão estourar uma bolha. Vou sentir saudade. Então, não, o Brasil não é assim, eu te dou certeza. Tipo, eu sempre falo pro pessoal que é daqui, o Brasil não é assim. O Brasil não é assim. Eu falo que não é assim porque durante 2 anos da minha vida eu fui engenheiro de campo, então eu viajei por todo o Brasil. E não é assim. Aqui é muito diferente, aqui é muito especial mesmo. Eu tenho uma admiração. Até você comentou essa questão de contratação. Hoje a gente tem na IBS pouco mais de 50 colaboradores. Uhum. E eu acho que é um bom assunto para nós, né, ao longo do podcast, trocar uma ideia, porque eu acho que eu achei uma fórmula para contratar bons profissionais, reter bons profissionais, porque de fato é um desafio, né? Ter bons profissionais no mercado onde tem tanta oportunidade, né? Tantas outras empresas também precisando de profissionais. Como atrair esses profissionais e como reter eles, eu aprendi algumas coisas aí nos últimos tempos e tem agregado bastante para nós. Legal. Não, vamos entrar no assunto. Qual que foi a fórmula? A fórmula mágica? Qual que foi a fórmula mágica? Porque assim, o processo de contratação, eu sempre fui muito de ter um problema ou resolver. Então, eu tive muitas dores de contratação aqui. E eu entrei no circuito para contratar. Tipo, eu fiz o trabalho ali junto com o RH de recrutamento mesmo. Tipo, eu fui atrás, eu encontrei. Apesar de eu ter bons contatos assim no mercado, isso ajuda, obviamente, mas não é um trabalho muito fácil aqui. E a maioria por exemplo, os meus engenheiros são muito especialistas, eles não vieram daqui de Cascavel.
Traz de fora, né? Por trás de fora. Mas é porque eles são muito especializados, onde que a gente não teve nenhuma experiência aqui de pessoas no nível que a gente precisava. Mas fala aí, como é que você fez? No meu segmento, eu não posso falar sobre todos os segmentos, Aham. né? Eu não contrato muito engenheiro, tenho um engenheiro só lá na equipe, né? Então, boa parte da nossa equipe operacional, né, contabilidade, financeiro, né, gestão da empresa e muito comercial. Então, a gente tem bons profissionais do segmento comercial. Uhum. E talvez esse seja também um dos desafios, né? Como contratar bons vendedores, né? Nesse sentido, talvez eu até poderia agregar ainda mais. Recentemente, é algo recente, faz uns 2 anos, eu aprendi uma coisa assim que foi disruptivo, assim, na minha cabeça não fazia muito sentido. E provavelmente qualquer empresário que esteja escutando isso, o que eu vou falar vai meio chocar, assim, né? A pior coisa que você pode pagar para um vendedor é comissão. Daí, quando eu ouvi essa frase, para mim, eu falei, cara, tá de sacanagem. Eu fiz mais ou menos essa cara aí que você fez. Porque comissão, não é que não é para pagar comissão, é para pagar. Só que a comissão tem que ser uma parte do salário, e não a maior parte do salário. Normalmente a gente quer atrair bons profissionais oferecendo uma comissão agressiva para que esses bons vendedores fiquem com sangue no olho e vai para cima e tragam resultado. O problema é que os bons vendedores não vão vir para as vagas com boas comissões, porque ele não sabe, né? Se eu chegasse aqui e falasse, ou para todo mundo que está assistindo aqui, olha, eu tenho uma vaga lá que eu pago 3% de comissão. O que significa isso? É muito dinheiro? É pouco dinheiro? Dá para ficar milionário? Vou ficar na pindaíba? Ninguém sabe. Quando você fala que você paga uma boa comissão ou você paga um percentual, você não vai atrair ninguém. Então, para você contratar bons vendedores, você tem que pagar um bom salário fixo e mais uma boa comissão. Agora, quando você coloca um salário fixo mais alto, você não vai poder colocar uma comissão muito alta. Então, você vai ter que diminuir um pouco a comissão e aumentar um pouco o salário fixo. E, normalmente, é exatamente o oposto que a maioria dos empresários fazem. Quando vai contratar um cargo de liderança ou de gestão comercial baseado em resultado, normalmente coloca um fixo mais baixo e uma comissão mais agressiva. Às vezes, o cara pode até ficar rico na empresa do cara. Você podia ganhar muito dinheiro com essa comissão. Mas ele nem sabe. Daí, o bom profissional não é contratado. O bom profissional não tem um bom resultado. E como ele não tem um bom resultado, ele não ganha um bom salário. Agora, o bom profissional, ele vem porque ele é atraído por uma boa vaga. E esse bom profissional vem porque a vaga é boa e daí ele gera bons resultados. Se ele tivesse aceito a vaga, se esse bom profissional tivesse aceito uma vaga de uma comissão mais agressiva, talvez ele ganharia muito mais dinheiro, só que ele nem iria vir. Então, qual a estratégia que eu mudei, né? Então, para a equipe comercial, principalmente, eu faço um bom salário fixo e uma comissão bacana. E isso faz com que eu atraia bons profissionais. Na verdade, é bem simples, né? Para simplificar a ideia. Se você colocar um anúncio de um emprego, contrata-se vendedor, 3 mil de salário mais 10% de comissão. É uma vaga, vai atrair algum tipo de profissional. 10% do quê? Ninguém faz a menor ideia. Se eu colocar, olha, a mesma vaga, contrate-se vendedor, salário de 5 mil mais 3% de comissão. É 3 vezes menos comissão, mas vai atrair profissionais 10 vezes melhor. Porque um vendedor que está disposto a aceitar uma vaga de 5 mil, cara, às vezes você vai pegar um cara que está saindo da gerente de banco. O gerente de banco é um cara com uma formação, com experiência, que precisa sustentar a casa. E daí você, Vinícius, mas e depois que o cara entrar? Ele vai ter uma comissão menos agressiva, ele pode se desmotivar ao longo do tempo. Na verdade, eu acabei descobrindo outra coisa ainda melhor. Depois que você contrata alguém com um salário fixo maior e uma comissão um pouco menor, você fideliza muito mais. Porque o problema do vendedor que tem uma comissão alta é, um dia ele não tem dinheiro para comprar pão, porque o salário dele foi muito baixo, outro dia ele tem dinheiro para comprar uma padaria. E daí, porque ele ganhou demais. Só que daí, quando ele ganha muito, ele vai lá e ele gasta muito. Daí, no outro dia, ele não consegue sustentar, mas deu uma baixa nas vendas, ele não consegue sustentar o padrão de vida dele. Daí, o que ele faz? Pede demissão para ir fazer outra coisa, para tentar ganhar mais dinheiro para sustentar o padrão de vida. Então, quando você paga muita comissão, você tem muita dificuldade de manter uma equipe. Porque isso gera, quando ele ganha menos, ele fica muito ansioso, preocupado, estressado. Quando ele ganha muito, ele aumenta o custo de vida dele. Quando der uma oscilação, ele vai pedir para sair. Então, no fim, isso só prejudica. Então, um salário fixo um pouco maior, com uma comissão menor, vai atrair bons profissionais e vai reter esses bons profissionais. Principalmente inicialmente, porque, querendo ou não, o que você está fazendo, você está provendo a segurança.
Você tá trazendo a segurança para o profissional. Porque ele entende que se o mês, mesmo que o mês for ruim, ele vai ter o salário dele. Ele vai pagar as contas dele. Ele tem uma família para sustentar. E outra, talvez o maior ponto, assim, eu trabalho muito com a equipe comercial, homens, né, vendedores. Um dos grandes pontos é quem me ajuda na contratação é a própria esposa. Fala, não, aceita esse emprego para ter uma estabilidade, porque eu não aguento mais esse negócio da vida. Um dia ganha bem, outro dia num mês é bom, um mês é ruim. Isso é muito prejudicial para a família do cara, né? Às vezes não tem dinheiro para pagar a conta de luz. E daí no outro mês está querendo trocar de carro, entendeu? Isso não é saudável, gera um desgaste, justamente pela cultura e pela educação dos vendedores, no caso, né? Então, você basicamente jogou a regra debaixo do braço, entendeu o comportamento, e isso é bom. Isso é bom para ele e bom para você. Mas uma reflexão interessante também, Vini, é que talvez, depois que o cara entendeu... Porque, na verdade, é o seguinte, o que eu enxergo muito no solar... muitas vezes os vendedores, eles não são da área até. Talvez você contrate, eu não sei se é a realidade. Você pode me falar. Tem os dois. Tem os experientes e os não experientes. Então, às vezes o experiente sabe que é sazonal, ele sabe que o mercado é sazonal. Existe os meses, sei lá, janeiro, fevereiro, não vende nada. Aí depois melhora. E o não experiente, ele está entrando na área que não sabe vender. Sim. E por exemplo, tem vendedor que só vende o que ele conhece. Ele demora, sei lá, não sei quanto que é o tempo, isso é uma boa pergunta também. Quanto que é o tempo de adaptação na sua empresa de um vendedor da área e o tempo de adaptação de um vendedor que não é da sua área. Legal. E aí o cara fala assim, não, vou vender uma coisa que eu não sei, mesmo que ele seja muito bom em oratória, em digamos que, convencimento, mesmo que ele seja bom, ele vai falar assim, é uma segurança que eu tenho e depois essas coisas podem mudar e eu posso negociar. Respondendo a sua pergunta, isso até favorece a construção do raciocínio que eu estou trazendo. Quando eu contratava vendedor com 2 mil de salário mais comissão, o tempo de adaptação era de 6 meses a 1 ano. Quando eu comecei a contratar vendedor de 5 mil de salário fixo, 8 mil de salário fixo, o tempo de adaptação é 2 semanas. Sério? São pessoas boas. A grande questão é, você ensinar alguém ruim a ficar bom, leva tempo. Você ensinar um bom a ficar bom, é rapidinho. Então, se você é um cara já com muita experiência, você não aceitaria um emprego para ganhar 2 mil. Não existe nenhuma possibilidade. Você tem 1 milhão de oportunidades. Mesmo que você não é vendedor, você não é da área. Se eu falar assim, cara, você tem competência para ser um vendedor, você tem capacidade. Então, se eu oferecer um salário agressivo, cara, você vai aprender rápido. O que é vender? Criar rapport, criar relacionamento, né? Entender a necessidade do cliente e oferecer a solução. É simples. É simples para alguém que tem know-how, né? Que tem vamos dizer assim, uma caixa de ferramenta cheia de coisa lá dentro, né? Agora, você pega um cara novato, que não tem experiência de venda, que você vai pagar 2 mil. Quando você abre uma vaga, contrata esse vendedor, 2 mil mais salário, você vai contratar os novatos. Daí, os novatos não sabem nada. Você tem que ensinar desde o básico do básico, entende? Então, é muito mais rápido você pegar um cara experiente e ensinar, mesmo que ele não seja do ramo, mas ele é um cara bem desenvolvido, do que você pegar alguém, às vezes, que até tem experiência no segmento, mas é muito pequena, né? Um cara novo, né? Não dá para generalizar, tem muitos novos que são experientes, mas normalmente uma pessoa mais nova ainda tem pouca experiência. Enfim, isso é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, você contrata, você gasta mais. Olha só, você contrata um cara de 2 mil, ele fica 1 ano para começar a dar certo. Depois de 1 ano, ou você vai demitir porque errei na contratação, ou daqui 1 ano ele vai, agora começou a dar certo. Daí, quando ele começar a dar certo, daí ele vai começar a ganhar um bom salário. Então, provavelmente, tem grande chance de perder ele no meio do caminho, ou de ficar 1 ano. Cara, você pagando 2 mil por mês, você pagou lá 24 mil para talvez dar certo, entende? Agora, você pega um cara de 5 mil, no primeiro mês ele dá certo. Eu tô falando isso por experiência própria, não tô falando teoria. Mesmo que seja 2 meses, dá 10 mil. Dá não tem. Cara de 5 mil dá certo no primeiro mês. Ele dá certo no primeiro mês, porque ele é bom. Entendeu? Agora, claro, você não vai fazer um anúncio lá, contrate esse vendedor 5 mil e contratar o primeiro que aparecer. Então, você tem que fazer entrevista, ver qual que é a experiência e tal, realmente fazer uma seleção. Mas, assim, uma coisa que acontece, naturalmente, o cara inexperiente, ele nem vem para a vaga. Então, às vezes vem o cara inexperiente, você já descarta. Mas, normalmente, o cara que vem para uma vaga de 5 mil, de 8 mil, já é um cara mais experiente. Né? Às vezes, ele está saindo de uma gestão de outra empresa, ele é gerente na outra empresa e aceita a sua vaga de
de vendedor. Então, é um cara que, pô, ele liderava a equipe, ele cobrava da equipe, ele sabe o que tem que fazer, né? Ele sabe que tem que ser disciplinado, tem que prospectar, tem que ligar, tem que entrar em contato, tem que falar, tem que apresentar, tem que levar a solução. Então, é muito mais rápido contratar alguém bem preparado. Legal, a reflexão é bem interessante e acho que vai ajudar muito os donos de empresas, que já é a primeira dica para o pessoal que tem um time de vendas. Mas, Vini, eu gostaria de pôr um contraponto. Também não é importante ter a galerinha da base, porque eu sou o cara que acredita na base, assim. Eu sou o cara que acredita muito na base ali da seleção. Não tô falando que tem que ser só esses caras, mas percentual ali. Eu tenho também. Então, a gente tem um plano de carreira, eu tenho lá os vendedores júnior, que daí vão receber um salário fixo menor. Né? Eu tenho alguns júnior também. A pessoa quer uma oportunidade, tem uma experiência, você vê que o cara é dedicado, que tem uma força de vontade, a gente contrata também. Mas eu já sei que ele vai demorar um pouco mais de tempo. Então, a gente pega porque a gente viu, putz, o cara não tem experiência nenhuma, mas ele tem diferencial. Né, ele tem uma vontade ali, uma gana, uma vontade. Assim, cara, eu acho que vale a pena, também dá certo. E ainda assim, o nosso salário base é 3 mil. Então, né, tem muita vaga. É isso aí, Vini. Você tem que aproveitar o podcast para atrair. Se você é bom, vai procurar emprego lá na IBS. É isso aí, cara. Tem que aproveitar mesmo. Tá? Esse é o lugar. Mas legal, Vini. Essa é uma excelente dica. Mas eu gostaria de voltar na sua história. Tem mais alguma dica sobre esse ramo? Não, acho que é isso aí. Ah, legal. E isso serve para mim, em via de regra, para as outras posições também? Também. O operacional é a mesma coisa. Porque o operacional também, apesar do operacional não ter geração de resultado, mas tem solução de problema. Você contrata um cara muito júnior, tem que ser um cargo que não vai ter grandes níveis de problema. Então, vai resolver uma coisa mais operacional, lançar no sistema, uma coisa assim mais simples. Você põe o júnior e deixa ele se desenvolvendo, depois você põe ele para resolver BO. Mas se contratar um cara para resolver BO e achar que um salário de 2 mil ele vai ser um bom resolvedor de problema, você vai ter mais problema ainda. Então, os problemas não vão ser resolvidos, vão subir para a liderança e vai subir para o CEO, para o dono da empresa. Então, funciona da mesma maneira. Bons profissionais ganham bem. Então, você não vai... só pensar aqui nós, né? Você vai aceitar... Pô, deu tudo errado no empreendedorismo, deu errado, vou procurar um emprego. Você vai aceitar um emprego para ganhar pouquinho? Não vai. Então, como é que contrata um bom profissional? Tendo uma boa vaga. Então, às vezes, tá difícil a contratação. Talvez você está pagando mal. Porque se você paga bem, existem bons profissionais. Não vou falar assim, é só pagar bem que vai aparecer profissional, chover profissional. Talvez não. Talvez se fizer um podcast falar desse assunto, talvez até chova, né? Talvez apareça um monte lá na IBS se assistir aqui. Mas a grande questão vai ficar muito mais fácil contratar. E, principalmente, depois que você contratar, é bem mais difícil perder. Né? Dificilmente alguém vai largar um emprego que tem um bom salário por qualquer besteirinha. Né? Não que nunca vai largar, mas não vai ser por qualquer besteirinha que a pessoa vai sair do emprego e procurar outra coisa. E isso é um fato. Realmente acredito que é uma falha de RH você contratar um profissional. Isso eu ouvi já, muitas vezes, em várias empresas, tá? O gestor dá um budget lá de, sei lá, 10k. A vaga tá planejada, isso comporta na empresa e tal. Daí você vem um candidato que ele tá com um salário, sei lá, de 6 e pede 8. Só que o valor do cara do mercado naquela posição é 10. E daí o RH vai lá e ainda tenta negociar para 7. O cara já entra meio assim... Tipo, tá saindo de uma empresa, entra na outra. Cara, se você paga minimamente o que o cara tá pedindo, ou até oferece um pouco mais, ele já entra muito grato e muito sangue no olho. Só que é que nem negociação. Você tá disposto a pagar até tanto, o cara tá querendo no mínimo tanto. Se você chegar no meio termo, é a melhor coisa dos dois. Sim. Então, eu vejo muito esse problema. O budget tá lá. Claro que a gente vai ter sempre a ideia de atenuar custos, mas quando a gente fala e isso é um feedback que eu sempre dou para quem me pergunta, porque bons profissionais custam caro. Isso é a realidade, cara. Na verdade, essa economia, né? Eu consegui negociar, baixei 3 mil o salário do cara. Cara, se você baixou 3 mil o salário do cara, provavelmente ele vai entrar na tua empresa e continuar procurando emprego. Então, daqui 3 meses você perdeu o cara. Daí, quando ele começou a entender sua empresa, que ele começou a agregar, ele já está saindo. Então, reter bons profissionais significa, né, pagar o que é justo, o que vale o profissional. É claro, não quer dizer que você tem que ser uma mão aberta e sair contratando todo mundo.
de qualquer preço, mas você tem que entender o mercado e saber, poxa, esse profissional, se eu pagar mal, eu vou perder. Se eu estou pagando muito abaixo do que ele vale, ele vai ficar aqui até achar outra oportunidade. Então tem que ter esse discernimento, né? E também criar uma cultura forte a ponto de, tudo bem, contratei, eu tenho profissionais que eu pago bem menos do que vale no mercado, mas eu não tinha condição e eu não tinha o budget, como você disse, eu não tinha essa verba para contratar, eu contratei, olha, eu tenho isso, você se interessa? A pessoa se interessou e entrou. Agora, se esse profissional, mais cedo ou mais tarde, fala assim, olha, Vinícius, eu vou sair e tal, vou ter que sair, eu posso reavaliar e talvez fazer uma contraproposta para manter ele. Agora, ele só vai querer ficar se o ambiente da empresa, se estiver alinhado com os valores dele, se ele entender que realmente é o lugar que ele quer estar. Então, criar também um ambiente talvez seja ainda mais importante para reter, né? Porque eu tenho certeza que a maioria dos meus colaboradores hoje, mesmo que eles possam sair porque tem uma proposta melhor, eles ainda vão vir falar comigo, Vinícius, eu tenho que sair porque é uma proposta muito melhor do que eu tenho aqui, não tem como me manter, porque ele quer ficar na IBS, né? Todos os meus colaboradores, posso falar aí com um nível de 99% de assertividade, eles querem permanecer na IBS. Então ele vai trazer a oportunidade de eu reter. Aí vai depender do profissional e tal. Mas eu falo, isso é muito importante do ambiente, mas aí já vai para os que são colaboradores. E daí quem é colaborador, se exclui do nosso público os donos das empresas e os profissionais liberais, mas isso é importante vocês escutarem isso também. E isso é uma dica para todos. Cara, um profissional, isso fala de quem que construiu carreira, mesmo que relativamente novo, mas eu construí carreira rápido na minha vida e vem funcionando, enfim, o empreendedorismo vem junto. Mas entrando um bom profissional, ele pensa em alguns pilares. Primeiro, obviamente, você tem que ter um salário compatível, beleza. Mas o que é importante? Você tem capacidade de crescimento na empresa? Porque às vezes você entra não tão bem como você gostaria, mas você enxerga que existe uma possibilidade de um crescimento, de crescimento até às vezes rápido. Então, o salário, o cargo é importante também, porque no RH, no mundo do RH corporativo, a posição também vale muito. Para vocês, digamos que são bolhas que você vai furando. Então, o salário, cargo, tem possibilidade de crescimento. Aí você falou do ambiente e da cultura. O ambiente e a cultura, ela é de acordo com o que eu concordo. E aí vem muito a liderança. A liderança, ela é uma liderança que me inspira. Tipo, isso você vai vendo você depois. Você tá aprendendo alguma coisa? Você tá aprendendo alguma coisa. Isso vem depois, tá? Tipo, o esquema da liderança. É difícil. O cara me inspira de primeiro. Não existe isso. Mas com o tempo você tá entendendo que você tá inspirando. E o último pilar, que eu acho que é um dos mais importantes, eu estou aprendendo. Uhum. Porque eu já tive em situações que eu não tava com o melhor salário, eu não tava na melhor posição, não tava no melhor ambiente. Só que eu via a oportunidade de crescimento, a liderança estava comigo e eu aprendia muito. Ou às vezes e muitas vezes, Vini, eu coloquei aprendizado na frente de tudo. E muitas pessoas, inclusive, me criticavam disso. Você já podia estar em posição, você podia estar em posição. Cara, enfim. Só que aí as caixinhas de ferramenta ela foi crescendo muito rápido. Daí quando você compara, por exemplo, um currículo de uma pessoa que foca bastante no aprendizado, claro que não é só aprendizado, o resto tem que estar minimamente equilibrado, né? Quando eu olho muito para o aprendizado, eu falo assim, esse cara, ele constrói um histórico curricular muito mais forte e ele começa a crescer o valor dele de mercado. E aí vira uma consequência, por ele ter mais habilidade, mais skill, mais ferramenta, vira uma consequência as outras empresas valorizarem ele. E aí o salário sobe de novo. Então, você que é um profissional, um colaborador, construir seus pilares, eu falei de alguns aqui, pode ter mais, pode ser que isso não faz sentido todos para você, mas construa os seus pilares e entenda se esse balanceamento dos pilares está fazendo sentido para você. Sim. E aí? Eu colocaria mais um pilar aí na tua salada aí, seria se a empresa está crescendo, né? Uhum. Então, você trabalhar numa empresa que está em crescimento também aumenta as oportunidades. E às vezes você pode até ser um bom profissional que está em desenvolvimento, que você vê uma oportunidade de crescimento, mas às vezes a empresa não cresce e não abre novas oportunidades. Então, às vezes isso pode deixar você estagnado. Às vezes você está crescendo, mas se a empresa não cresce, pode diminuir as suas chances de crescimento, né?
Vini, Uma empresa estagnada, Aham. diria assim. Cara, eu acredito, não, eu acho, não, eu acredito que as piores empresas de crescimento, para você crescer, são as empresas extremamente estabilizadas. Sim. Mas aí, as empresas em crise, na minha opinião, Também tem são as melhores para crescer. É porque você tem uma grande oportunidade, né? Porque Assim, o jogo da crise é o seguinte, porque a crise são os momentos onde que tem as maiores transferências de financeiras. Concordo. Então, aqui são os Alguém momentos... vai cair. Alguém cai, alguém entra e abre-se um caminho, não só nas empresas, não só dentro da empresa, mas no mercado. Você desmorona uma quantidade de empresas que estão reinando e aí abre um gap para as outras empresas que estão em crescimento. Tem geopolítica, política assim. Sim. E são nas crises que se as empresas que estão em crise elas são sábias, ou os gestores que estão em crise são sábios, eles... Isso aí é a minha concepção. Tiram os ineficientes ou que não estão com o propósito da empresa, doer o que doer, e valoriza o cara que é faca na caveira, que está de acordo com o propósito, que der o seu 1000%. E esse cara tem a oportunidade de crescer. Eu digo porque é meu caso. Tipo, eu cresci nas crises. Pô, não teve uma empresa que estava num momento de bonança. Eu nunca peguei momento de bonança em empresa nenhuma. Era só crise. E eu falo assim, cara, é isso aí, vamos pra cima. E aí os gaps foram abrindo, sabe? Foi uma avenida. Eu tô falando porque, inclusive, eu tenho amigos e familiares, por exemplo, primos, que se tornaram, tipo, diretores, VPs, porque eles estavam em empresas que estavam em crise. Sim. E aí eles cresceram muito rápido. Eu vejo assim, para você crescer numa empresa que está em crise, você tem que ser um bom resolvedor de problemas. Isso. Se você tem essa habilidade de resolver problema, eu acho que quanto mais crise você achar, melhor. Aonde você for que tiver crise, não necessariamente uma empresa que esteja numa crise, né, total, mas às vezes uma crise num departamento, uma crise numa situação específica. Se você é a pessoa que soluciona o problema, você vai crescer. Se eu estou numa crise na minha empresa e chega alguém e fala assim, cara, eu consigo resolver isso aí, eu vou pagar o que precisar pagar. Eu vou pagar, não, resolve, entra aí, resolve. Se eu sentir que realmente a pessoa tem a capacidade de resolver o BO, eu vou pagar quanto precisar pagar. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Porque é o custo da oportunidade também, né? Sim. E muitas vezes você... Assim, acho que a minha dica pro você que é colaborador e você está numa empresa com crise, cara, vê o copo meio cheio. Você tem uma oportunidade de resolver problemas que são, muitas vezes, desde o simples até o estratégico. E você está ganhando notoriedade e se o gestor e o dono da empresa forem conscientes disso, manda bala. Se ele não for, mano, vaza. É simples. Falando com o colaborador, né? Cara, você está numa empresa que está em crise, cara, pensa em como solucionar isso. Cara, o que poderia fazer, que a gente poderia dar a volta por cima, que poderia resolver essa situação, que poderia levar a empresa a voltar para o mercado ou voltar a crescer. Se você resolver essa situação, você vai ganhar mais. O que dono faz, né, quando está em crise? Dono pensa. Inclusive, podemos falar sobre tomar decisão. Pensa muito até achar uma solução, até tomar uma decisão. Se eu tenho um funcionário que eu chego de manhã e ele fala assim, viu, Vinícius, tem um tempinho? Eu tive uma ideia para como a gente resolver esse problema. Eu falei, cara, esse cara vale ouro. Dificilmente alguém vem e bate na porta e fala, eu tenho uma ideia para resolver um problema. Normalmente, quem pensa na solução dos problemas é o dono, é o diretor, são o alto escalão. Então, quando você se torna uma pessoa que pensa nos problemas e pensa na solução e traz a solução, você vai se tornar alto escalão, você vai crescer na empresa, não tenho dúvida disso. Então, muitas vezes o colaborador às vezes pensa que o problema não é dele, né? E de fato, não é. Mas se ele se resolver pegar aquele problema para ele vai se tornar parte da solução e vai crescer junto. É porque a mentalidade está errada, Vini. Porque, no fim das contas, você precisa ser um empreendedor dentro da empresa. Sim. Porque eu falo isso. E isso foi sempre uma visão minha dentro das empresas. Porque se você é um empreendedor dentro da empresa, você está vendendo alguma coisa, que é seu tempo e o seu trabalho. No fim das contas, você está crescendo a sua empresa interna, é o intraempreendedorismo. Então, se você se torna uma empresa dentro de outra, que resolve muitos problemas, ou que tem bastante know-how, que cresce, que dá muito resultado, pode ser que a empresa não te valorize. Pode ser, isso acontece. Pode ser que o gestor não veja, isso acontece. Mas você sabe, e você
aos poucos vai construindo uma bagagem e que muitos não têm confiança, ou vai construindo confiança ou para dar cara para outra empresa ou para empreender. Então, no fim das contas, não tem desvantagem em você dar resultado acima da média. Resolver problema, né? Não tem desvantagem, porque no mínimo você aprende. E eu diria até essa questão de resolver problema, né? O que é um empreendedor? É um resolvedor de problema. Né? O que eu faço da minha vida? A vida inteira é resolvendo problema. E quando eu termino de resolver, eu acho outro problema. Você vai abrir outro negócio, vai fazer outro empreendimento, você inventa alguma coisa para se incomodar. Essa é a verdade. Essa é a vida do empreendedor. Então, se você tem a oportunidade de resolver problema na empresa dos outros, você está ganhando casca. Você está se tornando um empreendedor aos poucos. Se você tem vontade de se tornar um empreendedor, a melhor coisa que você pode fazer é se envolver com os problemas e buscar a solução. Né? E, ao mesmo tempo, dependendo ali do teu nível de bagagem, ter essa humildade também de pedir ajuda para resolver o problema, né? De entender, olha, eu estou vendo que está com esse problema, queria entender um pouco melhor sobre esse problema para ajudar a encontrar uma solução e tal. E depois que entender o problema, é pensar, realmente pensar. E agora, né, tem uma ferramenta muito boa que nos ajuda muito a pensar, que é as IA. Então, às vezes você fala assim, cara, mas eu não sou bom de ideia. Cara, você não precisa ser bom de ideia. Você precisa, hoje em dia, né? Você pode ser bom de pergunta. Então, perguntar para IA, às vezes, achar uma solução para o seu problema. Cara, se você não interessa, se você for um solucionador de problema, porque você tem boas ideias, ou um solucionador de problema, porque você usa IA para resolver os problemas, tanto faz, você resolve o problema. Então, se a inteligência é processada no teu cérebro ou numa máquina, tanto faz. Resolve o problema. No caso da IA, não pode. Eu concordo com você. Mas o IA, querendo ou não, é uma ferramenta. Se você não sabe. Acho que não é só a pergunta, tá vendo? Se você não consegue abstrair. Construir o raciocínio. Construir o raciocínio e tirar, ter um senso crítico. Porque não é só fazer a boa pergunta, é contextualizar, fazer uma boa ouvir pergunta, a resposta, falar assim, cariche, ela não entendeu nada que eu falei. Daí falar de outro jeito, explicar. Contextualizar, fazer a boa pergunta, discernir se faz sentido, recontextualizar. A maioria das pessoas não consegue nem fazer isso, não, né? Então, por isso que a IA também, eu falo para o pessoal, a IA vai mudar o mundo. Vai polarizar. Quem é muito bom vai ficar muito bom e quem é muito ruim vai continuar muito ruim. Basicamente é isso. Concordo. Mas é bem legal. O que você queria falar sobre tomada de decisão? Cara, tomada de decisão é um processo de todo empreendedor. A gente o tempo todo tem que tá tomando decisão. Eu já tomei decisões importantíssimas na minha vida. Decisões, né, de separar uma sociedade, decisões de mudar completamente uma empresa. Troquei Fortisol para IBS. Então, são decisões assim, de grande impacto, assim, que são desafiadoras, não vou falar difícil, são desafiadoras. E isso também vai criando casca, a gente vai ficando bom em tomar decisão. Tomar decisão é uma habilidade. Você vai cada vez ficando melhor em tomar decisões. E eu vejo muita gente sofrendo muito para tomar decisões, às vezes simples, né? Desde, sei lá, a roupa que vai usar no dia já é um desafio para a pessoa. Então, cara, decidir de forma assertiva, de forma rápida, é uma habilidade que todo empreendedor tem que desenvolver. E não só o empreendedor, né? O intraempreendedor, né? O colaborador que se importa, ele também tem que tomar boas decisões. Esses dias eu ouvi acho que era um podcast, o pessoal comentando uma teoria que uma estudiosa falou assim, você quer tomar uma decisão? Pega uma moeda para tirar um cara ou coroa. Segura a moeda para fazer o cara ou coroa e antes de você jogar a moeda, você olha para dentro de si e pensa, qual é o que eu quero que caia? Você está torcendo para o cara ou você está torcendo para o coroa? Aquilo que você está torcendo é a sua decisão. A decisão já está tomada. Então, só observa o que você está torcendo para que aconteça. Eu achei bem interessante, né? Bem sábio essa forma de tomar decisão. Mas não é assim que eu faço. E eu acho que nem é assim que deve se tomar uma decisão. Porque eu aprendi que a melhor decisão é a decisão com sabedoria. E como é que se obtém sabedoria? Né? Agora trazendo um pouco para a parte cristã. A sabedoria vem daqueles que temem a Deus. Né? O temor é o princípio da sabedoria. Então eu acho que a melhor forma de tomar a melhor decisão é você pensar, cara, se eu pudesse conversar com Deus, o que ele falaria para mim? O que ele mandaria eu fazer?
E é engraçado que a gente tem a resposta de Deus na nossa mente. A gente sabe o que Deus quer que a gente faça. Então, se você pensar o que Deus gostaria que eu fizesse, você normalmente sabe a resposta. E o conselho que eu te dou é: obedeça a Deus. Porque a obediência a Deus é o temor a Deus. E se você está obedecendo a Deus, você está tomando uma decisão com sabedoria, né? É claro, para você também entender um pouco sobre como Deus, né, pensa, você tem que estudar um pouco, ler a Bíblia, buscar sabedoria, buscar o entendimento. Então, quanto mais você conhecer as coisas de Deus, mais você sabe como Deus pensa. E melhor vai ser a sua resposta para essa pergunta: o que Deus me aconselharia? Às vezes, ouvir a voz de Deus não é algo sobrenatural, que Deus vem e assopra no seu ouvido e você sabe qual é a decisão para tomar. É só um negócio assim, cara, o que Deus falaria para mim? E, cara, você sabe. É meio como, talvez para quem não é uma pessoa que crê em Deus, né? Se o meu pai, digamos que você tenha seu pai como uma figura de sabedoria, né? E você perdeu seu pai. Cara, o que meu pai falaria para eu fazer? E você pensar fora da sua cabeça, como a cabeça de um sábio, né, tomaria aquela decisão. Cara, aí a chance de acerto nas decisões é muito grande e a indecisão é bem pequena. Porque você só pensa: o que Deus quer que eu faça? É isso. Pronto. Para de pensar. Não pensa mais. Se Deus quer que você faça aquilo, agora você tem que amar a Deus e querer obedecer a Deus, né? E isso é legal, porque pegando a teoria que eu falei antes, né, do jogar a moeda e pensar o que você quer, né? Muitas vezes o que Deus quer não é o que a gente quer. E fazer o que a gente quer não é sábio. Fazer o que a gente quer é ego, sei lá, é algo muito mesquinho, no meu entendimento. Uhum. Apesar de que, às vezes, o nosso querer nos guia até para um bom lugar. Eu tenho vontade disso. Mas a vontade de Deus é muito melhor que a nossa. Os planos de Deus são muito melhor que o nosso. Tem 2 pontos, Vini. O sobre o cara coroa, eu tive isso também. E isso é bem interessante para entender o que a gente quer em essência. Sim. Mas o que a gente quer em essência muitas vezes é sentimental, não é racional. Exatamente. Então já é perigoso. Isso já é perigoso. E pode ser por medo também. Uhum. Digamos que você tem que tomar uma decisão. Se você fala com a sua esposa sobre aquele assunto, eu não falo: putz, mas se eu falar vai gerar um desgaste, vai dar uma briga. E daí o que você quer? Evitar a briga. Uhum. E daí você vai ir para o caminho da Mais não fácil. briga, mais fácil. Mas você fala assim: cara, o que Deus quer que eu faça? Ele quer que eu enfrente aquela situação e resolva. Então, é muito mais seguro você ir pela vontade de Deus do que pela sua vontade. Porque a sua vontade pode ser uma fuga, pode ser um medo, pode ser uma limitação, pode ser um monte de coisa que não tem nada de sabedoria. Eu concordo sobre a sabedoria e o temor a Deus. Só que, Vinícius, eu acredito que não é tão fácil para todo mundo. Não é, porque, tipo, veja bem, a gente consegue fazer isso. Talvez a gente consiga ter essa consciência a maior parte das vezes. Não vou saber o que eu vou falar aqui, tipo, eu consigo ter a certeza do que Deus faria. Tipo, às vezes a gente não consegue, mas o ponto é que tem pessoas que não conseguem ter essa abstração. Sim. E aí, uma dica para quem é cristão, e aí você vai para Provérbios, a sabedoria, o coração. Não, e oração é um caminho que ele te abre a mente, mas o que, por exemplo, tem em Provérbios é que você está na mesa de bons sábios, estou traduzindo, tá? Com bons sábios, a probabilidade de você, sábios daquele assunto, sábios que são cristãos, sábios que viveram aquilo, a probabilidade de você ter uma assertividade é melhor. Então, em alguns momentos que eu tive que tomar alguma decisão e eu realmente não conseguia abstrair, eu procurei pessoas sábias. Sim. Então, esse é um ponto que... Concordo. Que assim, digamos que não é só cristão, mas é racional. Mas a realidade é que, tipo, fora do... Eu tenho um ponto bem relevante também, Vini. Eu acredito que se você tem a certeza de Deus, você tem que seguir aquilo. Sim. Mas eu acredito também que tem muita coisa que Deus não precisa se envolver. Sim. Tipo assim, no sentido... Não, porque ele... Cara, eu te dei inteligência. Sim. Eu te dei sabedoria. Você tá vivo, você tem um cérebro. Você come, você tem uma casa. Então se vira, nego. Sim. Porra. E aí tem tem muita gente que terceiriza muito. E talvez isso pode ser mal interpretado. Esse ponto que eu trouxe não é que você vai ouvir a voz de Deus, mas se Deus fosse te aconselhar, o que ele te aconselharia? E é uma boa reflexão. É um raciocínio puramente lógico, racional. Deus pode até nos inspirar nessa resposta, mas às vezes é só racional. Pô, Deus me falaria para fazer isso, né? Sei lá, você tá com uma briga com a tua esposa
E daí você quer resolver a situação. Eu faço de conta que não aconteceu nada e sigo a vida, ou vou lá e sento com a minha esposa, sento na mesa e converso? Eu falei, cara, o que Deus falaria para mim fazer? Senta na mesa. Senta e conversa. Né? E vai ser contra a nossa vontade. Pô, eu não queria. Só queria viver minha vida, só queria, né, relaxar e tal. Mas Deus vai te conduzir. Agora, não necessariamente foi Deus que te inspirou, entendeu? Teve alguma inspiração divina, assim, que veio e a gente senta e conversa com a esposa? Não, porque é óbvio. Agora, quando você teme a Deus, você fala assim, cara, eu vou fazer o que é óbvio que Deus falaria para mim fazer. Eu não preciso ficar esperando Deus me mandar um sinal. Deus me manda um sinal se é para eu conversar com a minha esposa. Rapaz, Deus não precisa me mandar um sinal. É óbvio que Ele quer que você converse com a sua esposa. Sim, mas esse é o ponto, Vini. Você tem essa maturidade. Talvez eu também tenha essa maturidade, não medindo maturidades. Sim. Mas existem pessoas que não têm. E ele pode achar que Deus quer que você se esconda do problema e coloque debaixo do tapete. E aí... Você tem que buscar a sabedoria dele, né? Exatamente. Por isso, isso é o fato. Mas eu acredito que existem raciocínios lógicos... mais complexos. Né? Talvez até ferramentas para de tomada de decisão. Sim, concordo. Por exemplo, eu quero um SWOT da vida. Você pode tomar uma decisão de uma empresa baseado num SWOT. Basicamente. Se você sabe quais são as fraquezas, quais as oportunidades, onde você tem uma fortaleza. Então, assim, você consegue ver o cenário e, entendendo esse cenário, logicamente, eu faço uma análise de risco, SWOT, risco, e você tem discernimento do que você está fazendo. É um viés técnico. Inclusive, eu treino meu ChatGPT para isso. Então, estou precisando de tomar... Eu sou muito fã do ChatGPT. Vou compartilhar uma situação que aconteceu, acho que um ano atrás, mais ou menos. Eu estava com uma situação, não vou contar detalhes para não expor, né? Mas eu estava com uma situação de uma negociação que eu precisava desfazer, que eu estava no processo de desfazer uma negociação, e a outra parte ficou chateada comigo. E... me ofendeu de algumas maneiras em relação à decisão que eu tomei, enfim. E daí aquilo, assim, me chateou, assim, a forma como falou, o que falou. E daí eu fiquei com aquele sentimento, cara, eu vou dar uma resposta. Não, eu vou responder à altura, porque o que a pessoa falou, eu não devo fazer. Só que eu falei, cara, Deus, o que você quer que eu faça? Fica quieto. Porque eu responder, eu só ia criar uma ofensa maior para a pessoa, ia deixar ela com mais raiva de mim e não ia resolver o problema, era só para o meu ego. Eu queria responder a pessoa para o meu ego e não para criar uma solução. Então, obviamente, Deus não queria que eu respondesse. Só que o fato de eu não poder responder, isso criou um nó na minha garganta. Entalou. Eu falei, cara, eu queria falar para desabafar, mas se eu falar só vai piorar a situação, vai criar um problema maior ainda. Isso é capaz de ir para judicial, vou levar ainda um processo por causa de uma besteira dessa, e eu não posso falar. E se eu falar, E daí fiquei naquilo e cada pouco vinha o pensamento. Daí ressentimento é aquele negócio que fica vindo na cabeça. E daí eu começava a pensar, não, vou falar isso. E como se isso fosse sabedoria, sabe? Cara, eu vou dar uma resposta muito sábia. E era só tolice vindo na minha cabeça. E cada pouco eu raciocinava, não, é tolice. E, cara, eu fiquei uma semana remoendo isso. E, cara, eu não consigo parar. Cada pouco eu me via, às vezes estava num momento ali parado, deitava na cama, começava a vir aquilo lá. E eu, cara, eu tenho que parar de pensar nisso, porque eu via que estava me fazendo mal. Ressentimento, mágoa, rancor, todas essas coisas destrói o emocional e destrói a pessoa. E eu falei, cara, eu preciso parar disso. E, cara, sabe o que eu fiz? Eu contei a história para o ChatGPT, assim, baseado em inteligência emocional. Não, inteligência emocional. Eu já perdoei a pessoa. Para mim tá tudo resolvido. Então, como cristão, estava resolvido. Eu já tinha perdoado, não queria o mal, não queria dar uma resposta, mas os meus neurônios, cada pouco, lembrava daquilo lá. Daí eu pedi, como resolver isso? Né, a partir da inteligência emocional. E daí o ChatGPT me deu uma dica. Falou assim, sempre que vir o pensamento, substitui imediatamente por outro pensamento que seja agradável. Então, quando vim, já começa a pensar em outra situação. E daí eu criei uma situação eu estava na época pensando em reforma da casa e tal, e eu falei, cara, sempre que vim eu vou pensar na reforma. Né? O que vamos fazer? Vamos reformar assim e tal. E daí eu usei essa estratégia. Vinha o pensamento, eu pensava na reforma, e daí ficava pensando na reforma e saía daquele fluxo de pensamento. Cara, deu uns 3 dias, acabou o ressentimento, o retorno. Então,
É uma estratégia, nada espiritual, totalmente racional, inteligência emocional, e funciona. E quem me ajudou não tinha esse conhecimento prático, e era uma técnica de substituir o pensamento por outro. Porque eu não conseguia impedir o pensamento, então, já que eu não consigo impedir, o que eu faço? Coloca outro pensamento no lugar. Foi o que o ChatGPT me ensinou. E eu resolvi um problema emocional. Uma mágoa, sei lá, um ressentimento, usando uma dica do ChatGPT. Pô, que legal. É uma Funciona. boa dica. Eu, às vezes, eu ponho, considerando princípios cristãos, o que eu faria? Legal. O que eu falei também, se Jesus estivesse aqui, se a pessoa fosse Jesus, como é que eu trataria ela nesse problema? Tipo, essa é o questionamento. Às vezes eu tô com algum problema interpessoal, falo assim, beleza, a pessoa é Jesus. Oh, meu Deus. Paciência. Aí eu vou lá e tal, beleza. Isso muda muito bastante sobre liderança, tá? Sim. Muitas vezes você é tomado por um sentimento ruim, aí você fala, cara, o cara da minha frente é Jesus. Tá. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu aprendi uma coisa que também me ajudou muito. Sempre que tá com um sentimento ruim, é nosso ego gritando. Uhum. Esquentou o sangue, tá com um sentimento ruim, tô com raiva, tô com ódio. Cara, isso é puro ego. Então, isso me ajudou, quando eu entendi isso me ajudou a ver o quão orgulhoso eu sou. Porque, humildade não é ausência do ego, mas é a capacidade de controlar ele. Cara, meu ego é um gorila enjaulado que bate no peito e quer fazer as coisas, e eu tenho que controlar ele. E quando eu entendi isso, toda vez, cara, esquentou meu sangue, eu fiquei com raiva, tô com vontade de dar uma resposta mais firme, eu falei, cara, olha o meu ego aqui, olha o gorila dentro de mim, batendo no peito, falando, não, comigo não vou aceitar isso e tal. E isso é muito bom para a liderança, né? O líder que não consegue controlar o ego e deixa esse macaco falar, né? O macaco começou a pular dentro dele e ele deixa esse macaco sair pela boca, rapaz... Perde funcionário, perde equipe, destrói a empresa. A arrogância precede a destruição. Então, quando você não controla o teu ego, isso vai te destruindo. Pode não destruir como um todo, mas vai criando pequenas destruições, né? Então, você tem ali um momento em que você cativa, que você cultiva, que as pessoas, né, se agregam e estão dispostas a construir algo junto com você, mas daí o seu ego grita e destrói parte daquilo que foi construído. Então, saber controlar o ego... Eu vejo que é uma das principais características, eu não diria nem de liderança, cara, de ser humano, né? O ser humano que não é capaz de controlar o ego, ele está muito próximo de um animal, né? Esse gorila virou ele mesmo, ele se tornou o gorila. Então, entender isso e brigar com você mesmo, né? Essa é uma luta interior. Você não pode permitir que o seu macaco interior saia da jaula, né? Sim. Eu acredito também que, não estou falando de mim, por exemplo, mas eu acredito que existem pessoas que não têm muito problema com o ego, sabia? Eu já percebi algumas pessoas que, tipo, o ego não fala muito, mas tem outros problemas. E aí... Cara, tem um livro chamado O Ego é Seu Inimigo. Ele fala um azul. Todas as faces do ego. Eu acho que depois de ler aquele livro lá, você vai assim, cara, o ego tá... Porque ele tem muitas faces. Por exemplo, o cara que não tá... O cara que... sei lá, nós estamos aqui fazendo podcast. Isso é ego? Não, você falar em público, se expor, conversar, isso não é ego. Mas às vezes o cara fala assim, eu não gosto de me expor porque eu sou humilde. Na verdade, isso é o ego da pessoa. Então, a arrogância não é só querer se sentir superior aos outros, mas querer também se sentir inferior. Cara, tem tantas variáveis do ego e em cada pessoa age de uma forma diferente. Legal. Então, o ego, na verdade, ele é quase que um instinto de sobrevivência, uma tentativa, é uma parte da nossa natureza. Então, todo o nosso pecado, né, a maioria dos nossos pecados, eu poderia falar todos os nossos pecados, de alguma forma ele vem do ego. De uma forma ou de outra vem do ego. Então, de alguma forma ou outra, o ego vai atingir nós, né? A menos que nós estejamos em santidade. Legal. Não tive esse ponto de vista. Fica a dica aí para mim e pro pessoal que está assistindo o podcast. O ego é seu inimigo. O ego cara, é seu inimigo. Você vai apanhar. Você vai ler esse livro e vai assim, puta merda, eu sou um puta de um arrogante. Não acredito. Você vai apanhar bastante. Todo mundo apanha, tá? Eu apanhei muito. Nossa, mãe. Tem que ler aquele livro de novo. Legal. Vini, outro assunto que eu gostaria de aproveitar o viés do empreendedorismo, teve uma fala sua que me chamou bastante atenção, que
Você falou, eu vim de berço de empreendedores. Eu gostaria que você entrasse muito nisso e o quanto isso teve influência, como existiu essa influência, como é que foi. Eu tenho curiosidade, porque de uma certa forma, meu lado paterno ele tinha um viés mais empreendedor, meu lado materno não. Então, eu tive e não tive uma pitadinha de empreendedorismo, assim, sabe? Mas do jeito que você falou, parece que você estava lá no meio e sempre empreendedorismo, sempre empreendedorismo. Cara, conta pra gente como é que é esse berço empreendedor, como foi importante, o que você tirou, a partir de qual idade, qual que foram os ensinamentos. Fiquei curioso, cara. Cara, meus pais empreendedores, meus tios empreendedores, por parte da minha mãe, todos os meus tios empreendedores, eu convivi mais com meus tios por parte da minha mãe, então eu vivi no meio do empreendedorismo. E, cara, o empreendedorismo, ele é meio que tipo um apreço pelo risco, né? Por um frio na barriga, e será que vai dar certo? E esse mês foi bom, esse mês não foi, e agora as coisas estão indo bem. Então, tem sempre um desafio, tem sempre um problema, né? O empreendedor é um resolvedor de problema, então ele está sempre envolvido em problemas. Agora está indo muito bom. Daqui que você faz? Abre mais negócio, amplia o negócio, e daí vira sempre um grande desafio. Então, eu vivi a vida inteira no meio disso, né? Então, encontro da família, Páscoa, todos os meus tios reunidos. Daí sentava na mesa para conversar, né, jogando um sinuca, tomando um chopp, conversando. E, cara, 90% do assunto é empreendedorismo. Então, essa conversa que nós estamos tendo aqui, né, no Café com Gestão, no podcast, seria uma conversa natural entre eu e um primo meu, ou eu e um tio meu. Era arroz e feijão em casa. Era todo dia, desde sempre. Então, para mim, na minha cabeça, nunca me passou pela cabeça procurar um emprego. Isso, nunca nem foi uma possibilidade. Vou ir em algum lugar procurar um emprego. Se eu tiver um plano B, putz, e se der errado, o que eu faço? O plano B é outro empreendimento. Eu tive uma situação onde eu quebrei, passei por uma situação extremamente difícil. Nesse momento, posso dizer que eu pensei em procurar um emprego, né? Inclusive, pensei numa possibilidade de trabalhar com um dos meus tios, né? Arranjar um emprego lá e levantar minha vida financeira novamente. E, cara, pensei um pouco, mas... Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 25. Depois de casa, já tinha filho? Não tinha filho ainda, mas já estava casado. Uns 24, 25 anos, mais ou menos. Só antes disso, eu ia perguntar qual empresa, mas eu queria voltar pro apreço ao risco. E quando você teve discernimento de que você estava no meio de empreendedorismo e que você teve assim a certeza ou a naturalidade, não, eu vou empreender? Quantos anos você teve essa consciência? Na verdade, a minha consciência foi formada dentro disso. Na verdade, eu nunca pensei na possibilidade de procurar um emprego, entendeu? Então, essa era a minha realidade, empreendedorismo. Nunca passou na minha cabeça, vou fazer uma faculdade para conseguir um bom emprego, um bom cargo. Essa conversa nunca existiu, nem esse pensamento nunca existiu, entendeu? Então, meio que não teve uma virada de chave. A chave sempre foi essa, né? Uma família... Acho que quando você vive numa família de empreendedores, meio que você é um empreendedor. A ovelha negra é o cara que vai procurar emprego. Você vive numa família onde todo mundo é funcionário público. Daí o cara resolveu empreender, ele é a ovelha negra, né? Foi arriscar, é maluco e tal. Na minha família seria o contrário. O cara esquisito seria o cara que procuraria um emprego. Cara, então, que dádiva. Não, é legal demais, cara. É um privilégio. Eu gosto de ser empreendedor, né? Talvez para alguns primos meus seja um trauma, né? Porque empreender e você viver numa vida de empreendedor não é fácil, né? Nem todos... Eu quebrei, né? Cara, foi um grande desafio. Então, eu poderia olhar para isso assim, sei lá, não vou usar nenhuma palavra ruim aqui, mas... Que bênção. Não, que ruim que eu nasci numa família empreendedora, porque agora eu virei empreendedor e estou quebrado. Naquele momento eu poderia ter passado isso na minha cabeça, mas não passou. Assim, cara, deu errado. Ixi, deu errado. Vamos pro próximo, entendeu? Sim, não é fácil, né? Passar por uma situação, quebrar, é uma situação bem desafiadora. O ego vai, assim, é destruído, né? Aí você vê que você tem ego. Quando você fala isso, você vai ver, cara, eu tenho ego. Porque daí você vê, assim, tudo aquilo que você construiu, um empreendedor, né? Você fez uma apresentação muito bonita e tal. E eu já com 17 anos tinha, Vini empreendedor, 17 anos, já empresa e tal. Então, daí você vê tudo aquilo desmoronando, assim, você fala, cara,
a gente tem ego, a gente tem uma imagem, a gente não quer se ver destruindo, entendeu? E isso cria um nó na garganta, isso cria uma destruição, que é uma baita de uma besteira. E passar por isso nos ajuda a amadurecer, né? Não estou falando que todo mundo tem que quebrar, mas que gera um amadurecimento, gera. Isso não significa que eu sou mais maduro do que outra pessoa, mas eu sou mais maduro do que eu era antes de ter quebrado, isso sem dúvida nenhuma. Foi um processo importante para você que às vezes nem todo mundo precisa passar. Não tem faculdade que ensina o que ensina um BO desse, assim. Porque assim, hoje, por exemplo, se a IBS passar por uma crise, hoje eu tenho muito mais facilidade em tomar decisões difíceis do que eu teria se eu não tivesse passado por isso. Às vezes o cara que é empreendedor nunca quebrou, está num momento de crise. Ele fica com dó, puxa, precisava diminuir o tamanho da equipe, mas daí ele tem dó da equipe, ele não diminui o tamanho da equipe, daí a empresa está inchada, o faturamento está mais baixo, daí ele não tem coragem de tomar decisões difíceis. Só que ele não entende que se ele não tomar as decisões difíceis, ele vai quebrar e todo mundo vai ser demitido. Mas era só ter reduzido a despesa, reduzido ali o custo fixo da empresa e ele poderia dar a volta por cima. Mas, às vezes, por ele não ter tido essa experiência que eu tive, ele pode errar. Mas isso não impede o cara de nunca ter passado por isso, ter um raciocínio lógico, simples, que, cara, se eu não reduzir a despesa da minha empresa, eu vou quebrar. Né? Então, vai lá, reduz e resolve o problema. Mas daí isso envolve ego, né? Então, preciso reduzir o tamanho da minha empresa. E o cara não quer porque vai passar uma imagem de que a empresa não está tão bem. Cara, passar uma imagem de que não está tão bem vai ser você quebrado com a empresa fechada, né? E isso é legal, Vini, porque no fim das contas a reflexão final é que se você não tomar uma decisão correta, não vai ser 20%, 30% da equipe que vai perder emprego. Vai ser todo mundo. Vai ser 100%. Então, a sua responsabilidade, na verdade, se você não tomar a decisão ou tomar a decisão errada, você vai fazer mais mal para a pessoa do que você imagina fazendo naquele momento. Que no fim você é um funcionário da tua empresa. Uhum. Né? Se um colaborador não gera resultado, você tem que desligar o colaborador, porque senão ele vai estar prejudicando a empresa. Se o líder tem vários liderados que não geram resultado, você tem que desligar aquele líder, porque senão ele vai quebrar a tua empresa. Agora, se você é o líder e a sua empresa não está gerando resultado, você vai ser cortado. Então, o mercado vai cortar você. Então, ninguém vai eu sou dono, ninguém vai me demitir. Não, mas se você não fizer bem o seu trabalho, o mercado vai te demitir, que é a falência da sua empresa. Então, você não pode permitir que isso aconteça. Então, se a sua equipe não está realizando um bom trabalho, então treina, melhora, desliga, contrata outro, resolva o problema. Porque se você não resolver, você vai ser demitido. Né? Você vai ser demitido da sua própria empresa, junto com a sua empresa e todo mundo junto. É dura a realidade, né? Não, mas isso é importante o pessoal ter noção. E viver isso, né? Ou você vai ser demitido pelo mercado. O mercado vai te demitir de qualquer maneira. Então, no fim, nunca fui... eu fui funcionário do meu pai. Ali dos 12 anos de idade até os 17. Daí, com 17, eu virei empreendedor. Seu pai tinha o quê? Minha família tem joalheria, Goldfinger. Então, meus pais têm, meus tios tem várias lojas, principalmente no estado de São Paulo e tal. Legal. E daí, mas no estado de São Paulo e administra por aqui? Não. Meus tios têm loja no estado de São Paulo, meus pais têm só aqui em Cascavel. Legal. E daí você trabalhou de quê nesses de 12 a 17? O que você fez? Picotando papel, lançando notinha no sistema, financeiro. Aprendi financeiro com meu pai. Lançar contas a pagar, contas a receber, fazer gestão financeira. Virei programador no meio desse caminho. Mas você programou para a empresa, para seu pai? Não, para minha empresa. Na minha empresa, com 17 anos eu abri a Lilu. E daí o pessoal fala que eu inventei o cashback há 20 anos atrás. Não existia cashback e na Lilu tem cashback faz 20 anos que tem cashback. E não tinha software para controlar isso. Daí eu fiz um sistema em Excel, que eu já entendia de Excel avançado, só que o Excel começou a dar alguns probleminhas. E eu falei, cara, preciso aprender a programar. E daí na época eu digitei no Google... existe como programar sem entender de código, porque eu não queria fazer uma faculdade, aprender código e tal. E daí eu achei uma empresa chamada Softwell.
Software Solution com um software chamado Maker. Que eu acho que é o primeiro no-code do Brasil, do mundo, um dos primeiros no-code. Hoje, no-code é bem conhecido, mas há 15 anos atrás não existia muitas plataformas no-code. Eu aprendi a programar no no-code. Fiz um curso lá de uma semana, voltei e bati cabeça até... Eu tinha alguma facilidade já por causa do Excel, né? Como eu entendi de Excel avançado, tive... Eu entendi de raciocínio lógico. Lógico, banco de dados, gravar dados e tal. E tudo isso porque eu precisava gerenciar o cashback. Daí eu desenvolvi o software da minha empresa para gerenciar o cashback. Daí virei programador, daí como programador eu desenvolvi o sistema da Transdesk, que acabei me tornando um franqueado, daí da Transdesk gerou o grupo Trinity, montei uma empresa de perícia automotiva, que é o Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva. Calma. É muita história, se eu contar cada detalhe... Não, eu quero uma coisa de cada vez. Aí, essa com 17 anos, daí você montou a Lilu, aí você fez o esquema do Excel e da programação. E a empresa que você quebrou 25 anos depois foi a Lilu ou não? Não, 25 anos depois não, uns 5 anos depois, uns 7 anos depois, 7, 8 anos foi a Lilu. Foi a Lilu. Mas ela tá hoje em dia ainda. Ainda eu não consegui quebrar ela não por inteiro. Ah, daí você quebrou... Porque eu abri a Lilu. É bem interessante a história. Com 17 anos eu abri a Lilu no shopping. Eu fui lá negociar com o superintendente do shopping o aluguel da sala. O superintendente ficava esperando o momento que meu pai ia entrar na sala, minha mãe ia entrar na sala para negociação. Porque ele não acreditava que eu era o dono da Lilu. Enfim, e com 17 anos eu me tornei empreendedor. Eu fui abrir, eu acho que uns 20 mil reais mais ou menos. Eu tinha em dinheiro. Daí eu falei, pai, mas 20 mil não abre uma loja, né? Ele falou assim, abre e tudo que você precisar de comprar, joga para frente. E parcela tudo, joga para frente. Se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Mas você vai conseguir. E com 20 mil, 17 anos, eu tinha 20 mil, era o dinheiro que eu ia comprar meu carro. Eu ia fazer 18 anos, eu ia comprar meu carro. Então, eu peguei os 20, empreendi. Em novembro, eu abri a loja. Em janeiro, eu já tinha recuperado todo o investimento e já estava com meus 20 mil na conta de volta. Então, foi tipo um sucesso instantâneo, assim. E isso, né, prejudicou um piazão com 17 anos, empreendendo, com dinheiro, voando, com dinheiro e tal. O orgulho do ego. O ego, macacão dentro. E eu sou bom nisso e tal. Família de empreendedor. Meus tios com 10 lojas, 12 lojas, 13 lojas cada um. Então, eu falei, cara, eu sou uma máquina de ter loja. Daí, fui lá e abri uma loja em Maringá, outra loja em Maringá, que eu vou abrir uma outra loja em Londrina. E daí fui abrindo, porque eu sou bom pra caramba, porque eu sei como é que faz as coisas, que eu dou resultado, que eu sou bom, que eu sou bom. Demorou uns 4 anos para eu descobrir que eu não era tão bom assim. E daí eu falei, porque daí o desafio da gestão, né? Então, um moleque de 17 anos vai gerenciar a equipe. Meus funcionários todos eram muito mais velhos que eu. E não tinha essa capacidade de liderança, de gestão, de organização. Então, uma loja deu certo, mas outras lojas já era um desafio maior, não tinha essa capacidade. E daí quebrei por falta de capacidade mesmo. Daí quebrei, foi, né, questão banco, devendo para banco. Foi uma dívida absurda, assim, um monte de BO assim, para resolver. E ali também eu aprendi um pouco sobre dever, porque quando eu quebrei, eu fiquei endividado com o banco, meu nome no Você quebrou Serasa, com quantos anos? Com 25, certo? Com uns 25 anos, mais ou menos. Foi 8 anos depois. Aproximadamente. E daí, mas quando você percebeu que você tava quebrado, que já estava dando ruim? Quando eu ia na igreja, eu falava, Deus, me ajuda, manda cliente para a loja. Mas quando que foi? Lembra? Eu quebrei mesmo, foi uns... Não, que você sentiu que estava dando ruim já. Não, daí não ia. Daí eu tinha que pegar o caixa da empresa não ser sustentável, eu tinha que pegar dinheiro no banco para fazer sustentar. Daí eu falei, não, mas vai melhorar, e não melhorava, e daí vai melhorar. E isso é ruim também, às vezes a gente como cristão, uma fé iludida, sabe? As coisas vão melhorar, Deus vai abençoar e vai. Não, isso é o meu medo na hora de falar. No medo do meu receio falar pro pessoal, porque Deus vai mandar, Deus não sei o quê. Cara, Deus tem muita prioridade na frente para te mandar cliente. Eu nunca mais fiz oração. Eu pedia assim, Deus, manda cliente para a loja, manda cliente para a loja. Eu rezava assim, cara, desesperado, pedindo cliente, pedindo venda para a gente conseguir alcançar resultado e tal. Depois disso, eu nunca mais pedi isso, porque não é assim que funciona. Como que eu oro hoje? Eu falo assim, Deus, me dê sabedoria para tomar as melhores decisões, me conduz, me mostra para onde que é para ir.
E quando alguma coisa começa a dar errado, eu me questiono. Será que Deus está pedindo para eu dar um passo para trás? Eu não fico achando... Não é uma ilusão de que, pô, sou um empreendedor cristão e tudo vai dar certo. Não, as coisas vão dar errado. E você precisa ter sabedoria para quando dar errado, você recuar, você mudar a estratégia, mudar o posicionamento. Não vai dar certo fazendo o que você está fazendo. Vai dar certo fazendo aquilo que você tem que fazer. E o que você tem que fazer, talvez você não sabe. Entende? Não vai dar certo no que você precisa fazer, não o que você quer fazer. Exato. E daí, o que eu preciso fazer é o quê? Entendeu? Você não sabe, você está aprendendo, né? Posso dizer que hoje eu tenho bastante experiência, mas ainda não sei tudo. Então, chega um problema. Cara, como é que eu faço com isso? Então, na própria IBS, eu tive que reinventar a IBS várias vezes ao longo desse 1 ano e meio de IBS rodando. Várias vezes puxa, esse caminho não está indo bem, vou mudar a estratégia, reposiciono. Daí mudou, puxa, resolveu isso daqui, mas agora criou outro problema aqui. O método ágil, tudo bueno aí. Vai de novo. Por sprint aí. E tem que ir fazendo, entende? Agora você fala assim, cara, não, Deus vai abençoar. Não, Deus tem que te dar sabedoria, e você tem que pedir. E na Bíblia fala, todo aquele que pedir sabedoria, Deus dá sem distinção. Então, independente se você é um pecador, se você é um santo, Deus vai te dar sabedoria se você pedir. Mas você tem que pedir, Deus, me dê sabedoria, me conduza. Cara, isso faz parte da minha oração diária. Todos os dias eu peço sabedoria, discernimento, para Deus me conduzir, me dar coragem para fazer a vontade dele. Porque a minha vontade me levaria para o buraco. A minha vontade me faria quebrar de novo, não tenho dúvida nenhuma. Mas a vontade de Deus me conduz para os planos dele. E os planos dele são melhores que o nosso, né? Ele quer tem um plano de uma vida próspera e abundante, ele quer o nosso bem. Mas a gente tem que seguir a vontade dele, né? O entendimento dele, a sabedoria dele. A Bíblia diz que toda sabedoria vem de Deus. Então, qualquer decisão, se você quer tomar uma decisão sábia, vai vir de Deus. Não através de uma voz, né? Mas através de Tá com a sua capacidade de discernimento. De discernimento e de vontade de cumprir isso, entendeu? Se você tiver vontade... Né? Tem uma frase que a gente escuta muito, né? Tudo favorece para o bem daqueles que amam a Deus. Cara, é muito bonito, mas o pessoal esquece que tem uma vírgula e continua a frase, né? E daqueles que seguem seu propósito. Então, tudo favorece para quem é obediente a Deus. Não é só amar. Se você ama a Deus e você é obediente, tudo vai te favorecer. Mas se você não é obediente, mesmo que você ame a Deus... não vai te favorecer. Até porque não tem como você dizer que você ama a Deus se você não obedece a Ele. Seria um amor mais ou menos, né? A gente fala que a linguagem de amor de Deus é a obediência. Então, você fala que ama a Deus, mas não obedece, então não é um amor verdadeiro. Então, tudo favorece para aqueles que amam a Deus e obedecem a Deus. Tudo vai dar certo. Agora, qual é a vontade de Deus? Se você cumprir a vontade de Deus, vai dar certo. Agora, se você não sabe qual é a vontade de Deus, daí vai dar errado, vai dar problema. Legal. E muito obrigado pela reflexão. Mas eu queria entender quanto tempo você já sabia do problema e se procrastinou para resolver. 1 ano? 1 ano? Ou mais. Eu chutaria uns 2 anos, assim, pela sua idade. 2 anos, 1 ano a 2 anos. Cara, que se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não precisaria ter quebrado, era só ter fechado a loja. Cara, não tá indo bem, só fecha. Simples assim. Ah, não, tudo bem você ter assim, não, acho que vai melhorar, você espera 1 mês, espera 6 meses, entendeu? E com planejamento, né? Eu tenho um risco aqui. Vou fazer isso, vou tentar até aqui, se não der, eu fecha tudo. Fecha tudo. Não precisava deixar o problema tão grande. Daí você vai pegando dinheiro para pagar conta, pega mais dinheiro, mais conta e vira uma bola de neve, né? E em quanto tempo? Na verdade, em quanto tempo não? Desse processo de 2 anos que você estava, digamos que procrastinando a decisão de fechar, qual que foi o maior ensinamento, o maior aprendizado que você teve? Cara, o maior aprendizado foi sobre que eu não precisava ter passado por aquilo. Durante o processo, eu acho que eu não aprendi nada. Eu aprendi depois. Sério. Durante o processo, eu estava cego, né? Pelo ego, pela uma fé boba, né? Cego por uma fé que não é fé de verdade, né? E não, vai dar certo, vai melhorar, só precisa de mais tempo e... Legal, durante o processo eu estava cego. Não enxerguei nada, não. Porque se eu tivesse enxergado, eu tinha evitado, né? Às vezes não. Ou não teria coragem, né? Talvez o ego falaria não por ser cego, mas por... assim, que eu tive talvez o entendimento de que eu deveria fechar, talvez... Só que eu não tinha a sabedoria para, tipo, é a vontade de Deus, entendeu? Porque às vezes a gente quer, tipo, cara, eu acho que eu deveria fechar. Mas daí como que toma essa decisão?
Então, como tomar? Eu acho que é o processo de tomar decisão. Eu não sabia tomar decisão. Então, eu ficava procrastinando, porque é uma decisão muito difícil, uma decisão que vai contra a nossa própria vontade. Se eu fosse jogar uma moeda e decidir assim pela moeda, e eu pensar, cara, qual é a minha vontade? Minha vontade é não fechar. Uhum. Então, por isso que eu acho que É sentimental essa da moeda. Não é racional. Não é racional. Às vezes você tem um viés racional que realmente é a resposta. Mas não é racional. Por isso que eu acho que você fala assim, o que Deus falaria é totalmente racional. Porque sim. Deus vai te dar... Cara, Deus não vai falar assim, não, fica com um negócio que está dando prejuízo só para agradar seu próprio ego. Né? Agora, você tem que entender o que é a vontade de Deus, né? Como saber que Deus não gostaria disso? Você tem que entender um pouco sobre Deus, tem que estudar, tem que, né, ter esse... Ler um Provérbios, pelo menos, né? Ter lido já um Provérbios. Ler repetidamente, que a Provérbios tem que ler todas as vezes, porque cada vez você aprende de uma forma diferente. Claro, com o espírito, não com a razão. Mas o que foi o maior ensinamento? Uma resumida, depois que você refletiu, mas em um outdoor, o que seria esse ensinamento? Cara... E você gravou na sua cabeça, porque tipo, experiências fortes, elas trazem... ela fixa um conhecimento ou um paradigma muito forte na nossa cabeça. Qual que foi a maior mensagem desse aprendizado depois? Cara, eu acho que tome a decisão, né? Tomar a decisão. Não ficar inerte. Se está numa situação desafiadora, você toma uma decisão e faz o que tem que ser feito. E hoje eu me tornei essa pessoa, que eu tomo a decisão e faço. Não, vou aqui, é isso. Quando eu falei é isso, acabou. E às vezes até, dependendo da complexidade da decisão, às vezes você não tem assim, o que Deus quer que eu faça. A resposta não é simples. E às vezes você fica num processo, né, pedindo, Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento. Digerindo. Me mostra o caminho. Ao invés de eu ficar pedindo, manda venda, eu falo assim, Deus, me manda um sinal do que é para eu fazer, me mostra o caminho. Por exemplo, quando eu saí do Grupo Trinity, foi uma decisão muito difícil. Eu lembro. E eu pedi um sinal, Deus mandou. Eu pedi mais um sinal, Deus mandou. Eu falei, Deus, manda 7 sinal. Eu sei que é muito 7 sinal, mas é uma decisão muito importante. Eu preciso ter certeza que é isso que você quer que eu faça. Pois ele me mandou 7 sinal. Você pode contar a história da IBS? Posso? Conta pra nós esse testemunho aí. Da IBS? Como começou? Como é que foi? Tipo, você pediu 7 sinais, então? Não para a IBS, para eu sair do Grupo Trinity. Para a IBS foi... Cara, assim... Como... Não, então, o do Grupo Trinity é muito sensível a história ou não? Você pode não querer falar. Eu acho que não é... Não é legal. Então vai do IBS. Vai do IBS. Da IBS, como que foi? A gente tinha já 3 anos e meio... Com a Fortisol? A Fortisol. E já um nome forte, conhecido e tal. E em algum momento nós tínhamos a IBPA, Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva. O mercado do solar é um mercado muito próspero. O mercado de perícia automotiva é um mercado muito escasso, muito pequeno. Só que no mercado de perícia... Pequeno? De perícia, sim. Sério? Sim. Assim, comparado ao solar é um ovinho, né? Daí eu falei, cara, e a gente ganhando o mercado no perícia automotiva, crescendo, empresas de 30 anos de mercado, 27 anos de mercado, e nós ganhando dos caras. Então acabou de abrir a empresa e nós ganhando de todo mundo. Vocês abriram em que ano? Rapaz, eu sou ruim de ano. Eu acho que faz uns 6, 7 anos atrás. Eu tô construindo sua história aqui. Depois eu vou pedir pro ChatGPT fazer minha biografia a partir... Aí foi IBPA. Isso. É legal. E foi uma franqueadora, né? Que foi uma história muito bem sucedida. Foi dando muito certo. Só que num mercado muito escasso. Então, cara, tanto esforço para ganhar tão pouco dinheiro como franqueadora, né? Eu falei, cara, no mercado solar, se nós fizéssemos a mesma coisa... Porque eu chegava com a IBPA para me tornar... né, fazer a perícia de um lojista, né, de uma garagem de carro... E eu tirava uma concorrência de 30 anos de mercado para colocar a IBPA, sem grandes dificuldades, né? Vendendo mais caro. Então, eu vendia a perícia mais cara e tirava um concorrente de mais tempo para entregar uma marca mais forte. E, cara, se nós fizéssemos isso no solar, o solar sendo um mercado muito maior, isso vai ser muito mais próspero. Então, vamos fazer a IBPA do solar. E daí ficou um ano assim nessa ideia e tal. Só que daí... era Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva, IBPA. Então vamos abrir o Instituto Brasileiro de Energia Solar, IBES.
Ibis. Falei, que nome ruim pra caramba. Não, ia lembrar do hotel, né? Parece o Ibis. O pessoal vai falar Ibis. Não, isso não vai dar credibilidade, não vai dar certo. Não, nós vamos ter que pensar em outro nome e tal. E eu fiquei um tempo assim pensando no nome. E daí eu falei, cara, mas daí eu pensei Instituto Brasileiro Solar, IBS. Pô, IBS é um nome forte. Instituto Brasileiro Solar. Instituto Brasileiro Solar é meio esquisito, né? Falta energia solar. E daí ficou nesse impasse, assim. Até que um dia eu pensei, cara, eu posso, a sigla pode ser IBS e o nome Instituto Brasileiro de Energia Solar. Tem o E faltando ali, mas tá tudo certo. E registrei assim. Foi parte da bênção. Eu tenho certeza que Deus abençoou na criação do nome, tudo que aconteceu. Porque a partir dali começou a IBS. Porque daí criamos um nome forte pra caramba. Boa parte do sucesso da IBS é por causa do nome. E foi criado sabendo disso, porque boa parte do sucesso da IBPA era por causa do nome. Então eu falei, cara, nós vamos colocar esse nome no mercado e vai bombar. Agora, não adianta colocar o nome, tem que ter, de fato, algo que agregue para o mercado de energia solar, né? Então vamos elaborar a solução para o mercado. Eu comecei a entrevistar integradores, que já eram nossos clientes da Fortisol. Chamava lá, viu, qual que é as tuas dores? Daí eu anotei as dores dos integradores, precisava disso, tem dificuldade com isso, disso. Cara, daí eu anotei todas as dores e criei o ecossistema. Então tá, vamos solucionar todas as dores. E a partir disso, criamos o ecossistema. Só que depois que estava tudo criado, ainda tinha uma grande dúvida, se aproximava agosto do ano passado. Se aproximava da Intersolar. A gente já tinha ido para a Intersolar como Fortisol e agora nós ia ir de novo como Fortisol. Só que ele estava no meio desse processo da criação da IBS. E daí tem que tomar essa decisão, né? Tomar a decisão para vou como Fortisol, vou como IBS. E daí comecei no processo. Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E a sabedoria que Deus me deu é busque sabedoria, né? Busque conselhos. E daí eu busquei 2 amigos muito experientes no ramo do solar. E chamei eles num sábado lá na empresa, né? Um tal de Felipe Castiglione e Carlos Brandão. Eu lembro que, na verdade, eu te mandei mensagem. Você lembra disso? Você tinha mandado, mas eu tava pensando em vocês, né? É isso mesmo. Aí você falou assim, vamos amanhã às 7 da manhã. Pode? Vamos lá, mano. E por que eu pensei em vocês dois? Por causa do Clube da Prosperidade, a gente tinha o Negócios Exponenciais e vocês eram muito bons em conselho, eram bons conselheiros. Falei, cara, 2 cabeças boas para me dar conselho. E de graça ainda, só pela amizade. Poderia ser uma consultoria muitíssimo cara, mas eles vão fazer de amizade, pô. E daí chamei os 2, sentamos lá na mesa, eu apresentei o projeto, eles não conheciam a IBS ainda. E joguei na mesa. Cara, preciso tomar uma decisão importante. Viro a chave e vou como IBS ou vou como Fortisol e faço uma transição lenta. E daí conversamos, pegaram algumas ferramentas, fizeram uma análise de SWOT. Viu o que a gente fez mesmo. Né? Fez. E daí... Eu desenhei o ecossistema para entender se tinha quais riscos. Os riscos do ecossistema e tudo mais. Era muito baixo. No fim da conversa ficou muito óbvio. Tipo, não fazia sentido nenhum. Vira IBS e vai. A gente virou Antes de ir para a Intersolar, viramos a chave, viramos IBS e fomos para a Intersolar. Na Intersolar começou a IBS. Chegamos na Intersolar, já tinha alguns franqueados, que eram alguns clientes da Fortisol. Na Intersolar fizemos muitos contatos, não fechamos nenhuma franquia durante a Intersolar, mas levantou oportunidades que foram fechando ao decorrer, né? E daí a gente foi mudando também o processo, né, o modelo de negócio da IBS. Então, ano passado a gente foi para a Intersolar, não vendemos nenhuma franquia. Esse ano vendemos 66 franquias fechadas durante o evento. Então, foi uma diferença absurda. Então, hoje estamos com 400 integradores credenciados. E hoje a IBS é uma realidade. Na época, era uma ideia, né? Era só uma promessa. O ecossistema vai ter isso. E a gente vendeu a ideia para todo mundo de que o ecossistema teria aquilo. Muito que não existia ainda, mas que iria ter. Então, ao longo de um ano, a gente construiu tudo e tudo aquilo que a gente prometeu, a gente conseguiu cumprir. E foram muitos desafios e daí entra a providência de Deus, cara. Porque daí, beleza, aquele negócio tudo favorece.
a gente não pode ser iludido de que Deus vai cuidar de tudo e as coisas vão funcionar. Mas também a gente não pode ser tapado a ponto de não enxergar o mover de Deus, porque Deus proveu demais. Então certeza, foi uma cara. coisa assim absurda, assim, de pecinhas que foram se encaixando, pessoas que foram vindo e foram fazendo parte, coisas que foram se resolvendo e coisas que pareciam impossíveis de se resolver e de repente Deus mandava uma pessoa certa e se resolvia e a empresa foi tomando corpo, foi se resolvendo e se tornou uma realidade. Então uma marca muito forte. Eu, nas apresentações, sempre coloco a cena do filme do McDonald's, onde o dono do McDonald's fala que torna o McDonald's especial é o nome do McDonald's, né? Então, por que o McDonald's é a maior lanchonete do mundo? Ah, por causa do lanche, é por causa do Big Mac, o que é? É por causa do nome. O nome é bom. E a IBS é por causa do nome também. Então, o nome é muito forte Isso é e verdade. torna a IBS o que é. Agora, tem que andar junto. Não adianta um nome forte se não entregar. O McDonald's, de fato, entrega um processo de criar hambúrguer que funciona. Junto com o nome, se torna uma potência. Então, a IBS tem que agregar o valor no solar, conforme e junto com o nome, se torna uma potência. Então, a gente está crescendo muito rápido por essa junção. De fato, a gente é uma solução, né? Soluciona muita coisa, muitas dores do integrador, da energia solar, e, ao mesmo tempo, um nome muito forte. Que faz o cara vender, faz o cara crescer. Deixa eu te contar uma história que eu não contei, Conta. que dê sobre a IBS. Daí, tipo, a gente tava lá, né, e eu tava, eu não sei se você lembra, mas eu levei uma folha também dessas. Muitas. Então, Escreveu muitas folhas. Então, e daí eu tava meio que desenhando, não, aqui tem risco, aqui não tem risco, meio que como montei a estrutura do ecossistema e foi meio, não, e fui perguntando e você tinha muita certeza das respostas. Não, a consciência ele sabe o que está acontecendo. E a gente foi botando os pontos de vista do mercado que a gente conhecia, mas aí eu cheguei na conclusão, cara, pra mim tá lógico, pra mim a decisão tá feita. E o Felipe assim, eu não vi nada também. E aí meio que junto a gente falou, cara, vai de BS. Você lembra disso? Sim. Vai de BS. E foi com uma certeza, cara, tão grande, vai de BS. Aí quando a gente foi embora, aí eu olhei pro Felipe, mano, você sabe, tá ligado que a gente pode ter feito uma grande cagada, né, velho? Pode ter ferrado com a vida do cara. Você tá ligado que a gente pode ter errado com a vida do cara, hein? Ele olhou assim pra mim, sim. Mas, mano, agora eu tô com consciência limpa, tipo... Deu certo. Não, eu falei pra ele, eu tô com consciência limpa porque a gente realmente estressou o tema. Sim. A gente estressou muito, tá muito consciente. Ainda assim, foi muito racional. E ainda assim, poderia ter dado errado por alguma incompetência, uma falha na estratégia. Tanto é que muitas coisas eu tive que mudar ao decorrer do tempo, né? Isso não deu certo. Por exemplo, a gente começou com o modelo de franquia, mudou para o modelo de credenciamento. A gente tinha um contrato de exclusividade de compra, a gente mudou para um contrato de preferência de compra. Isso tudo foram estratégias que a gente foi mudando. Testando e assim, decisões difíceis. Falei, cara, vou mudar de franquia. Cara, eu já tinha 200 franqueados, 200 contratos de franquia. Vou mudar para credenciamento. Porra, que decisão difícil, né? É muito difícil. Falei, cara, mas não faz sentido, tá? Meus franqueados estão se comportando como credenciado e uma das barreiras de entrada é o nome franquia. Muito integrador não quer ser um franqueado. Então, por que eu estou usando um contrato de franquia que me desacelera a venda de franquia e no fim, depois que o cara entra, ele se comporta como um credenciado e não como um franqueado? Porque ele continua usando a marca dele, a empresa dele, o processo dele, ele não muda a empresa dele, ele apenas agrega a IBS à empresa que ele já tem. Então, ele é um credenciado, ele é um parceiro, né? Então, cara, já é isso. A gente só está usando um nome que nos atrapalha. Então, tem que ter sabedoria para tomar essa decisão. Mas mesmo assim não é fácil. Até quando a gente foi conversar, né? No fundo eu tinha assim cara, eu acho que é IBS. Só que ao mesmo tempo, como empreendedor, eu já tomei muita decisão equivocada. Então eu falei, cara, será que... Porque eu tinha muita certeza que era para ir com a IBS. Mas eu falei assim, cara, mas pode ser que eu esteja iludido pelo meu sangue empreendedor. Eu já tomei muitas decisões iludidas, achando que eu estava sendo visionário. Emocionais. E era só uma decisão emocional. E daí, chamar vocês foi para cara, se eu conseguir convencer o Carlão e o Felipe, é que de fato, porque vocês são muito racionais. Então, de fato, é algo racional, não é algo emocional meu, entendeu? Porque no fundo eu já tinha comprado a ideia da IBS, mas eu estava com esse medo de ser algo impulsivo, entendeu? Daí conversar com vocês me deu essa segurança. Não, além de ser um feeling,
A gente tem que confiar no nosso feeling também, mas também é algo racional, não é só no feeling, entende? E eu acho bonito porque foi uma mistura da viés empreendedor, mas teve um cristão ali que pediu uma ajuda para Deus, que trouxe duas pessoas racionais. E digamos que a gente meio que fez uma série de bateria de teste no modelo ali com você, como se fosse um código, e a gente estava estressando o código, linha por linha, e aí a gente viu que o software funcionava, sabe? Então isso foi bem legal, cara. Isso foi muito importante para mim, por quê? Porque antes dessa conversa eu estava muito inseguro em relação à IBS. Talvez eu até já estava meio convencido, mas eu estava muito inseguro. Depois que eu passei por esse estresse, eu falei, cara, é isso e eu vou com os dois pés. E daí eu fui comunicar a minha equipe. Imagine, tinha colaborador que estava 3 anos trabalhando na Fortisol e eu cheguei lá e falei assim, viu, você não trabalha mais na Fortisol, vocês estão todos demitidos, agora é IBS. E, cara, muitos foram totalmente contra. Muito assim, cara, o Vinícius é maluco. Meu Deus do céu, cara, esse piá é maluco, vai mudar toda a empresa de novo e tal. Então, colaboradores meus. Então, se eu estivesse inseguro, eu ia transmitir essa insegurança e eles poderiam ficar inseguros. Mas eu falei com uma convicção absoluta. Gente, é esse o caminho, nós vamos ir para a Intersolar, a IBS vai crescer pra caramba, todo mundo vai colher e tal, vai ser muito bom. E eles foram junto comigo, porque eu estava acreditando. Eu estava, de fato, acreditando. Então, essa conversa foi muito importante para eu ter essa certeza sobre a decisão. Então, o processo também de tomada de decisão, principalmente quando você está numa posição de liderança, talvez você demore para tomar a decisão, mas depois que você tomou, é convicção absoluta. Você não pode, olha, eu acho que eu vou tomar essa decisão, mas não tenho certeza. Você pode até chamar a sua equipe para uma conversa nesse sentido, mas antes da decisão tomada. Depois que a decisão tomou, não pode titubear, essa que é a verdade. Tem que ser com certeza. A equipe precisa ver também que você tomou uma decisão certa, né? Hoje eu tomo muitas decisões. Teve uma semana aí, uns 3 meses atrás, que eu juntei a equipe toda para anunciar decisões. Assim, teve 3 decisões numa semana, assim, de mudar assim, drasticamente a estratégia da IBS. Decisões assim que eu olho assim, cara, que massa que eu tive coragem de tomar a decisão de fazer. É porque isso é treinável também, né? É uma habilidade que você vai treinando e vai construindo que vai ficando automática. Ficando automática. E só uma palavra para você, Vini. Talvez eu tenha falado isso de uma forma diferente, mas, cara, quando eu vi na Intersola, vi como é que estava movimentando, falei, vai dar certo. E eu fiquei muito feliz, porque, como eu falei, eu senti o peso da decisão depois. Porque lá eu tava no racionalzão, né, cara? Tava no modo negócios exponenciais, né? É, tipo, muito racional. E daí depois veio o emocional, assim, cara, a gente poderia influenciar de uma forma... Certo. Mas ao mesmo tempo, vocês poderiam ter saído lá da reunião e assim, cara, vocês têm, né, igual você falou, Felipe, você tem noção que nós influenciamos o Vini a tomar uma decisão que pode... Agora, se vocês tivessem me influenciado a não mudar, né? Digamos que vocês tivessem um espírito de medo, né? E fala assim, não, Vini, não arrisca não, tal. Fica na Fortisol e tal. Eu não sei se eu obedeceria vocês, mas eu ia ficar muito inseguro. Mesmo se eu seguisse na ideia da IBS, ia trazer insegurança. Ia me trazer uma insegurança muito grande. Mas, ou talvez eu desistisse. E daí, cara, hoje eu acho que hoje, se eu fosse Fortisol, acho que eu estaria quebrado. Porque o mercado solar mudou muito, teve muitos desafios. A maioria das subdistribuidoras fecharam o mercado. Então, tem grande chance de, se fosse Fortisol, estivesse fechado. Agora, se estivesse aberto, sem dúvida nenhuma, não seria nem 10% do tamanho que é a IBS hoje. Então, assim, disparamos em relação a resultado. E fico muito feliz, cara, quando eu vou no escritório. Eu fui algumas vezes no escritório de vocês, o novo. Eu fui no Negócio Exponenciais uma vez e tava começando, acho que tinha 15 dias de mudança. Sim. Aí eu fui outra vez e fui agora nesse mês. Cara, cresceu muito, eu fico muito feliz por você, cara, de verdade, porque você merece, porque foram decisões muito sábias, mas muito corajosas. E aí, ó, seja forte e corajoso. E o 365 não tenha medo da Bíblia, né, cara? Sim. Então, eu realmente, meu coração vibra de felicidade pelo seu sucesso, cara. De verdade. Obrigado, mesmo. Tamo junto. Você é um amigo que eu sou muito feliz de estar perto e de ver o seu sucesso. Me inspiro muito, inclusive. Parabéns, cara. Muito obrigado. Parabéns.
Vini, nós estamos indo pro finalmente, cara. E no finalmente, a gente tem algumas perguntas chaves. Nossa, mas tipo... Tá, vai lá. Tipo o quê? Falei. Eu não lembro o nome daquele programa de entrevista lá que tinha o bate-rebate lá. Das Mais ou menos isso. Só que é diferente. Eu não lembro. Como que é o nome daquela? Não sei também. Então... É uma mulher, né? De frente com alguma coisa. De frente com o Gabi. É com a Gabi. Será essa mesmo? Não sei. Mas De frente com o Brandão. Vai lá, pergunta papo. Gostei do nome. De frente com o Brandão. Gostei. Brandão. Vamos inaugurar esse quadro agora de frente com o Brandão. Já existe o quadro. Não, mas com o nome agora. Agora com o nome. Batizar o quadro agora. Batizamos o quadro. Cara, é o seguinte. O Vini vai continuar o Vini aqui na mesa e eu vou assumir papéis. Entendeu? Nossa, mãe. Vai pôr peruca e tudo ou não? Não. Aí daí você pode imaginar o jeito que você quiser. Aí você ri e tal. Fica com a sua criatividade fértil aí. Mas você lembra, né? Que a missão do podcast é basicamente semear, plantar, jogar semente, transbordar na vida desde o CEO, dono da empresa, o estagiário, do gerente, pro especialista e ali no meiozinho os profissionais liberais que fazem tudo. Então, a dinâmica do quadro é eu vou trocar de posição dessa cruz que a gente faz aqui. Legal. E o ponto é o seguinte, você tem que dar apenas uma dica, direta. Você pode comentar sobre a dica, mas é uma dica só. E eu vou me botar na posição, por exemplo, agora de um especialista. O que você diria para um especialista hoje? Cara, desenvolva sua habilidade comercial. Especialista, desenvolva... Quer falar sobre? Cara, o especialista, ele normalmente se coloca numa posição muito técnica. Mas uma empresa está sempre vendendo algo para alguém. Não existe ninguém dentro de uma empresa que vai crescer sem desenvolver a habilidade comercial. Mesmo que você seja o cara extremamente técnico, eu sou o engenheiro, tal, mas desenvolver essa habilidade de comunicação, de vender ideia, de apresentar, quanto melhor você for nisso, mais você vai crescer. Então, não interessa o quão técnico você seja, você também é um vendedor. Então, desenvolver as habilidades comerciais, né, de persuasão, de apresentação, e às vezes buscar, inclusive, treinamento, curso para isso, né, desenvolver esse lado comercial. Às vezes o cara muito técnico, se ele não desenvolver o lado comercial, ele não vai ter grande sucesso na vida profissional dele, porque não vai abrir portas, né? Eu costumo dizer assim, o melhor médico... É um princípio que está no Dale Carnegie. O melhor médico não é necessariamente aquele que tem o melhor currículo, que tem mais diploma no quadro, mas é aquele que atende bem os pacientes, que tem uma simpatia com os pacientes. Eu tenho o pediatra das minhas filhas, tenho 3 filhas, né? Então eu sou brother do pediatra. O pediatra, ele é um excelente... o pediatra das minhas filhas, ele é um excelente médico, mas é muito bom. E o que ele tem de bom? Ele é simpático, ele conversa com minhas filhas, ele conversa comigo, conversa com a minha esposa. Ele é um cara muito gente boa. Assim, qual é a formação dele? Eu espero que ele seja médico. Eu não sei qual é a formação, não interessa quão técnico ele seja naquilo que ele faz. Eu sei que ele é um bom médico, mas o que torna o consultório dele lotado é a habilidade comercial que ele desenvolveu, essa habilidade relacional que ele desenvolveu. Entendi. E agora eu sou um gerente. Qual que seria a sua dica? Controle o seu ego. Eu acho que qualquer pessoa que está num cargo de liderança, se não for capaz de gerenciar o ego, não deveria nem estar como líder. Lembrando, gerenciar humildade não é a ausência do ego, mas é a capacidade de controlar ele. Então, cara, esquentou a cabeça, tá com vontade de xingar o colaborador, tá com vontade de falar, subir o tom de voz. Cara, não faça isso, você só vai destruir, não é sábio, não tem sabedoria em menosprezar ou diminuir qualquer pessoa, por mais que o teu sentimento é de que ele mereça. Mas, cara, ele merece, vai cagar do que ele fez, merece uma punição. E talvez você possa até punir ele, mas não através do seu macaco gritando dentro de você e você falar alguma besteira para a pessoa. Então, controla o ego e faça racionalmente. Cara, a pessoa fez essa besteira aqui, o que eu vou fazer? Tome decisões racionais e não emocionais, né? O líder emocional vai destruir a equipe, vai perder o respeito da equipe, vai perder a autoridade e não vai ser um bom líder. Legal. Agora você é eu sou o estagiário. Qual que é a dica? Cara, se coloque no seu...
Se coloca no seu lugar, no sentido assim, cara, você é um estagiário. Se coloca na posição de aprendiz. Às vezes o cara é estagiário, né? E acha que já está pronto para ensinar, para trazer. Cara, pergunta, entenda como que os outros tomam decisão. Às vezes o estagiário vai olhar assim, nossa, mas as pessoas aqui ao meu redor nem são tão inteligentes assim, nem são tão boas assim, como se ele tivesse alguma experiência já. Mas, na verdade, só você talvez ainda não conseguiu identificar essas habilidades daqueles que estão ao seu redor. Então, cara, se coloca na posição de aprendiz. Mesmo que parece que aquela pessoa não sabe tanto, mas imagine que ela saiba e pergunta para ela por que ela tomou aquela decisão, por que ela fez daquele jeito. Quando você está vendo uma coisa, cara, isso não está certo, não deveria ser assim. Então, ao invés de você achar que não está certo, vai lá e pergunta, viu, por que você fez isso? Então, tem uma grande chance do outro estar certo e você estar errado, né? E o estagiário pode ter a tendência de achar que ele que está certo, que ele já sabe muito, e, e não é. É o mais provável que o estagiário não saiba. Se eu sou um CEO, o dono de uma empresa. Cara, não carregue tudo nas costas. Escorra. O CEO, né, o dono da empresa, ele tem uma pressão muito grande em cima dele. E ele pode achar que ele está sozinho. Ele pode achar que ele tem que resolver tudo isso sozinho. E isso é um grave erro que ele pode estar cometendo. Provavelmente, se ele fizer isso, ele vai perder noite de sono. Então, se um CEO aqui, um empresário aqui está nos ouvindo, né? Você está perdendo a noite de sono, está estressado, você está ansioso, né? Tá cheio de preocupação. Isso são sintomas de alguém que está carregando tudo sozinho. E não, tá, Vinícius, mas eu vou carregar com quem, né? Quem que vai me ajudar a carregar essas coisas? É Deus. Então, ter um bom relacionamento com Deus, se aproximar de Deus, de fato entregar os problemas na mão de Deus, colocar o joelho no chão, rezar, aquilo que está ao teu alcance, pedir sabedoria e tomar decisão, aquilo que não tem nada que você possa fazer, entregar para Deus, pedir, Deus, cuida disso para mim que eu não sei o que fazer. Se é eu que tenho que fazer algo, me dê sabedoria para tomar decisão. Mas compartilhar a gestão com Deus, né? Tanto nas tomadas de decisões, mas na hora de carregar os BO. O cara que tentar fazer tudo sozinho vai ter dificuldade. Inclusive, eu realmente me pergunto assim, cara, como é que é ser dono de empresa sem ter Deus? Deve ser muito sofrido. Deve ser realmente muito difícil ser dono de uma empresa sem Deus, porque, cara, é muitos desafios. Cara, eu tenho uma segurança e uma certeza de que Deus está me cuidando. Eu sei que Deus está me cuidando e está olhando por mim. Agora, quem não acredita em Deus está com quem, entendeu? Ele está ele por ele mesmo. Imagina o tamanho da pressão. Então, se o cara... Eu acho que muitos deles não dormem. O cara que não tem Deus, que é dono de empresa e não tem Deus, não dorme à noite. Ele deve estar morrendo de preocupação. É legal. E eu sou um profissional liberal agora. Um profissional liberal, só para te dar o contexto, pode ser um vendedor de consórcio, pode ser uma professora de inglês, pode ser um ortopedista que está começando, pode ser um psicólogo. É um profissional liberal. Cara... E basicamente, às vezes, ele é um eu presa. Eu diria assim... Vire um empreendedor. Multiplique isso. Talvez não seja o momento ainda, mas pense em como dar escala e dar... Primeiro, assim, ganhe dinheiro. Né? Para um profissional liberal, eu daria dois conselhos. Ganhe dinheiro e ajude os outros a ganhar. Nessa ordem. Então, primeiro, faz o seu negócio dar certo. Depois que o seu negócio dá certo, chame outros profissionais para participar junto com você e ajudar eles a ganharem dinheiro também. Se torna o nome disso é empreendedorismo, né? Chamar outras pessoas também para fazer. Agora, tem que entender o momento, né? E daí talvez tem que profissional liberal, mas também é técnico, então desenvolva habilidade comercial, né? Então, tem que buscar o que falta ali para você se tornar um empreendedor. Mas eu acho que todo profissional liberal deveria, mais cedo ou mais tarde, se tornar uma empresa com colaboradores, com equipe, e multiplicando aquilo que hoje ele faz individualmente, mas fazer algo maior no futuro. Porque ele já tem o sangue do empreendedor, ele já está assumindo risco. Só potencializa isso. Legal. Primeiro, ganhar dinheiro com consistência, né? Construir o caixa,
Você vai fazer uma boa gestão da sua empresa e depois abrir e amplificar isso com outras pessoas, né? Tem um histórico real, né? É legal. Experiência real. Agora, outro case. Esse é o mais legal. Esse é o melhor de todos. O nome do podcast é Café e Gestão, cara. Café e Gestão. Tinha que ter um café no meio. Aí eu vou te botar numa situação. Você tem a oportunidade de tomar um café 15 minutos com uma pessoa. E você pode escolher qualquer pessoa. E ela não tem limite temporal. Eu sempre conto a história do Church, que é um dos caras que eu vejo da história. Eu não escolheria ele necessariamente, mas eu tô dando exemplo dele. Ele é do século passado, em inglês. Cara, não tem limite geográfico e não tem limite temporal. Minha pergunta é, quem seria? Cara, pode ser Jesus? Pode ser Jesus, mas se você escolher Jesus, você vai ter que escolher outra pessoa, porque Jesus todo mundo fala, então pode ser. Não, mas de fato eu gostaria de Jesus. Primeiramente porque ele é Deus e ele é o princípio ele é a sabedoria, né? Eu não tem nada que eu pudesse perguntar para ele que ele não saberia a resposta, e a melhor resposta e a verdadeira resposta. Eu acho que em segundo lugar, eu chamaria Salomão. Salomão pode. Salomão, assim, é um pouco menos sábio que Deus, mas né, tem uma sabedoria bem, bem grande. Ele deu uma tropeçada no fim da vida dele, mas acho que agora ele já aprendeu já. Acho que ele pode dar um conselho ainda mais sábio do que os provérbios, né? Acho que hoje ele tem mais sabedoria do que ele tinha quando escreveu os provérbios. Mas Salomão seria um cara bacana também para tomar um cafezinho. Eu entendi. Agora a pergunta, você tá no café e aí não posso nem falar isso. Jesus tá aqui, né? Não sou eu Jesus, mas Jesus tá aqui do lado, eu subi. Então, você tá no café com Jesus aqui, pô, conversa 15 minutos. E aí suponha que você teve a oportunidade de fazer apenas uma pergunta. Uhum. Qual pergunta seria? Ixi. Cara, que uma pergunta só deveria ser uma pergunta muito sábia, que ele desse uma resposta ampla, que me resolvesse muita coisa, né? Eu poderia fazer uma pergunta só que a resposta dele seria cumprida, né? Não pode. Eu falei assim, Deus, Jesus, o que você quer que eu faça na minha vida? Me dá um planejamento aí, um plano de ação, pelo menos umas 10 ações que eu tenho que fazer até meu último dia. Eu pediria o plano, porque é o meu plano de vida, né? E eu poder ouvir dele com clareza absoluta e executar item por item daquilo que ele falasse para mim. E para Salomão? Uma pergunta só. Poderia responder que é a mesma, mas você é mais criativo. Não, mesmo não faz sentido, porque o Salomão não sabe da sua vida. Ele não poderia me dar o plano, né? Deus pode. Salomão não. Eu perguntaria para ele qual pergunta eu deveria fazer para ele. E assim, tem mas daí você perderia a resposta da pergunta. Então, e já me responda. Qual pergunta você deveria responder para mim? Não. Responda a pergunta que você deveria responder. Não, é só uma pergunta, Vi. Não vale tropeçar. Pensa na pergunta. Você pode ser no seu tempo. Mas deixa eu explicar, porque a minha resposta é essa. Tá, vou tentar transformar numa pergunta. Mas tem um princípio que é, a gente não sabe o que não sabe. Então, eu não sei o que me falta. Tem muita coisa que eu não sei. E eu não sei o que eu não sei. Então, eu tenho dificuldade de perguntar para ele o que me falta, porque eu não sei o que me falta. Entende? Então, se eu fosse fazer uma pergunta para ele, seria no sentido assim, qual é o princípio de sabedoria mais importante que eu preciso conhecer e que eu não conheço ainda? Eu perguntaria algo nesse sentido. Porque se eu quisesse saber sobre algo específico, provavelmente eu ia fazer uma pergunta idiota. Eu ia desperdiçar minha pergunta. Que ele teria algo muito mais importante para me dizer e eu gastei minha pergunta, a minha resposta com uma pergunta idiota, entendeu? Ele ia falar assim, escrevi provérbios para isso, brincadeira. Mas porque, assim, mas o princípio de sabedoria mais... Eu tô enchendo o saco. Eu não sou sábio o suficiente para fazer a pergunta certa para ele. Então, eu preferiria fazer algo mais genérico para ele me dizer. Tipo, me dê um conselho, né? Me dê um conselho para eu carregar para minha vida. Ou contaria uma breve história da minha vida, assim, o que você acha que eu deveria fazer, entendeu? Eu deixaria muito mais em aberto, porque se eu perguntasse especificamente, talvez fosse um desperdício, né? Uma tolice minha. Legal.
Então, você saiu bem. Parabéns. A galera se assusta com esse finalzinho. Mas é uma das partes que mais contribui, fala muito sobre o convidado, sobre as perguntas que a gente poderia se fazer e se colocar na situação, porque é muito sobre se colocar nesse momento, porque às vezes você pode fazer isso, né, com Jesus. Você pode se fazer essa pergunta. Sim. E talvez você não tenha pensado nisso. Você com certeza, mas às vezes as pessoas que estão assistindo não. Vini, realmente agora está na finaleira, então eu gostaria de agradecer muito o seu tempo, agradecer por você poderia muito estar na sua empresa, que tem muito problema para resolver, muita coisa para prosperar, poderia estar com sua família, com 3 mais 1. Cara, eu realmente, eu até falo para os convidados, quem está vindo, são pessoas que a conversa seria, eu sei que a conversa é tão boa que seria egoísmo não compartilhá-la. Os conhecimentos construídos, as reflexões, e aí a gente está dando aqui nosso 100% para construir, para passar dicas e semear na vida das pessoas, realmente jogar a semente, transbordar, porque eu acredito que as pessoas em algum momento estão pedindo uma resposta e nesse momento a gente pode ser a resposta. E se a gente for a resposta para uma pessoa, fizemos nosso trabalho. E, cara, eu também estou trazendo as pessoas que construíram muito na minha vida e que eu tenho uma gratidão absurda. Porque nesse momento eu me ponho na posição de aluno, tento fazer as melhores perguntas possíveis, as mais sábias possíveis, para não só quem está assistindo aprender, mas eu aprender. E eu, com certeza, eu aprendi muito de forma diferente, a mesma coisa com você, ou coisas novas. E, cara, de verdade mesmo, para mim você é um irmão, você é um cara que foi sempre um bom conselheiro também. Procurei bastante para pedir conselho. É um cara que eu tenho um amor como irmão em Cristo muito forte. Você é uma inspiração para mim como empreendedor, como cristão, como pai. E, cara, eu agradeço muito por ter você na minha vida. Eu honro muito por sua vida, eu honro muito por você. E obrigado novamente por ter participado do podcast. Amém, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi uma honra participar. Quando você falou, né, nem sabia do que nós ia conversar, mas nem precisa, né, planejar essa conversa. Admiro demais a sua forma de pensar, já falei isso para você, né, você também é meu conselheiro. Então não tinha dúvida sobre como ia fluir essa conversa. Se nós quiséssemos manter essa conversa por mais 2 horas, tem assunto para falar, tem coisa para compartilhar. Obrigado mesmo por esse convite, foi muito agradável a conversa, né, o bate-papo, esse podcast, e fico esperando a próxima. Não vai ter próxima, não se preocupa não, vai ter próxima. E aí você tinha falado, não, programei aqui só 5 minutos de fala. Eu falei, cara, relaxa, que conversa tem. Pessoal, agora é com vocês, eu agradeço por quem chegou até o final, eu tô falhando de pedir para dar os likes no sininho, compartilhar durante o processo, mas enfim, estou aprendendo. Se você chegou até agora, eu agradeço pela atenção, porque realmente isso mostra a honra pela conversa, pelo trabalho que a gente está desenvolvendo. Sempre falo que esse podcast não é meu, é de Deus, e aqui realmente estou fazendo um propósito junto com os convidados. Nós damos o nosso 100%, o nosso máximo para justamente construir a melhor reflexão possível. Se você realmente gostou do podcast, eu peço que dê o like, baixe no sininho, se inscreva no canal, porque isso direto e indiretamente mexe no algoritmo do YouTube e a gente consegue explanar isso por mais pessoas. E se você conhece alguém que você acredita no fundo do coração que qualquer parte, qualquer trecho desse podcast fez sentido e vai fazer sentido para ela, compartilha o podcast, direciona, porque aqui a gente está fazendo um processo que está transbordando na sua vida. E você pode ter a capacidade de transbordar na vida de alguém apenas com 2 cliques. Então, nós mais uma vez agradecemos e vamos até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, que Deus abençoe vocês, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.